Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas. Então, assista até o final, vai dando like, vai curtindo e se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilhe esse programa aí nas suas redes sociais. Apóstolo Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Deus abençoe. Apóstolo, eu gosto de perguntar sempre para os convidados como foi o início da fé. Você nasceu em um lar cristão ou teve uma experiência de conversão? Eu nasci de lar cristão católico. A minha vida começou no catolicismo, pequeno. Porém, os dons espirituais me acompanham desde o nascimento. Então, eu já era uma criança que tinha dom espiritual e coisas diferentes que outras crianças não tinham normalmente. Como esses dons? Visão, revelação. Então, eu tinha muita visão aberta, revelação, e sempre tive contato com o Espírito Santo desde pequeno. Então, é difícil falar que você está dentro de uma doutrina de cristão, de católico, e você aprender com a própria presença de Deus coisas que aquela doutrina ela não vai passar para você aquilo que Deus mesmo quer. Então, com 7 anos de idade, eu já li a Bíblia. Coisa que é difícil você ver num lar do catolicismo, uma criança com fundamentos bíblicos e praticar aquilo. E eu já vivi aquilo porque com 7 anos o próprio Senhor falava que eu tinha que ler a palavra dele para despertar o conhecimento que ele tinha que passar para mim. E na minha juventude, os meus pais se converteram depois para lar evangélico, na minha juventude. Com 18 anos, Deus mandou eu me retirar de dentro da igreja católica, porque eu participei de todos os ritos que tinha lá dentro, mas ele falava para mim assim que chegava o tempo que eu teria que sair dali para ir partir para o propósito que ele tinha para mim. Então, com 18 para 19 anos, eu entrei num grupo de oração, onde começou toda a minha vivência espiritual e Deus começou a destravar para mim aquilo que eu precisava. Então, eu tinha muita revelação, eu tinha muita visão, as coisas iam acontecer, já aparecia para mim e eu predestinava aquilo que estava para acontecer. Por exemplo, com a idade da minha filha, 7 anos, eu tive a revelação de um acidente na esquina de casa e 10 minutos depois aquele mesmo acidente aconteceu como eu tinha visto. Você via como visão? Como visão. Como visão. E quando você entrou nesse grupo evangélico, né, eu acredito, esse grupo evangélico, eles começaram a te ensinar, ó, isso é isso, aqui começaram a explicar, ou também eles não tinham entendimento das visões? Começaram a me ensinar, a me explicar. Nós fazíamos muitas vigílias em sítios, em chácaras, onde comecei a ter experiências muito mais profundas. E ali Deus ele foi me ensinando. Aí recebi ministério de anjos, tive o meu primeiro arrebatamento espiritual com 19 anos de idade. Conta aí como foi essa experiência. Foram 4 dias de vigílias que nós fizemos e era um grupo bem intenso, porque nós nos dedicávamos a tudo para servir ao Senhor. Então, esses 4 dias de vigílias eram 4 dias de vigílias consecutivos. Nós não parávamos de orar para dormir. Então, tinha as pessoas que ficavam na cozinha fazendo alimentação e nós em grupo orando na grama. Então, virava dia, virava noite, em oração, 4 dias sem dormir. E no último dia, houve o arrebatamento espiritual, que quando eu caí na grama e o meu espírito saiu fora do corpo. Minha esposa já estava naquela época, porque eu casei com 19 anos com a minha esposa. Casei, a minha primeira esposa, primeira namorada, estamos aí juntos até hoje. Casado novo, né? Casamos novo. Casamos novo. Mas você viu alguma coisa nesse arrebatamento? Vi tudo. Eu vi desde o momento que eu saí do meu corpo. Os homens de branco, né, que na época eram os anjos, ainda não tinha total conhecimento deles, que me acompanhavam, tiraram para fora do corpo e foi me elevando. E cheguei até o nível do terceiro céu, onde eu pude me sentar com Yeshua, ele todo de branco, sentado à beira de um rio de águas cristalinas, uma campina verde, sentou para conversar comigo. Até então, daquela época, até pouco tempo, eu não podia contar para as pessoas o que ele tinha me revelado. Porque ele falou de guerras, falou de conflitos, falou coisas de governo, inclusive do meu chamado. Naquele momento, ele tinha me falado que eu era um discípulo, que eu me tornaria apóstolo. Mais para frente, se eu me mantivesse na obediência com a palavra dele e fazendo tudo aquilo que ele me pedisse para ser feito. E dali, daquele estágio onde nós estávamos, né, no mundo espiritual, ele me levou para ver a mesa dos justos. E eu enxerguei uma mesa muito grande,
no lugar todo com chão de ouro, pedras preciosas, e aquela mesa não tinha fim, com cadeiras, com mesas postas, anjos ao redor, e cada cadeira tinha um nome específico. E ele falava para mim assim: uma dessas cadeiras está reservado para você. E para todos aqueles que seguem o chamado e vivem a minha palavra e não se corrompem. Ele falava justamente isso para mim: não se corrompe. E eu via todas as cadeiras dos eleitos naquela mesa, que é como se fosse uma sala gigante de bodas, mas não tinha teto, porque era infinito. E tudo muito claro, tudo muito iluminado. E ali ele me mostrava pessoas também que estariam na salvação. E chegou um certo momento que eu falei para ele, eu falei: Senhor, faz-me ser seu discípulo. Então ele falou: você já é meu discípulo, eu estou te preparando. Aí eu perguntava para ele: mas Senhor, o que tem para acontecer mais adiante? Ele perguntou assim: você vai saber, e eu estou preparando você. O que tá para acontecer adiante? Você vai passar por muitas perseguições. E ele falava uma coisa bem clara que ficou nítido para mim. Ele falou assim: você acha que são os feiticeiros, aqueles que estão das trevas, que irão te perseguir? Aí eu peguei e falei assim: sim, Senhor, porque a gente prega a tua palavra, nós oramos, e são eles que vão nos perseguir. Ele falou: não, eles sabem a quem você serve e te respeitarão, mas os próprios ungidos de dentro das congregações, das igrejas, que se levantarão contra a sua vida, contra o seu ministério lá na frente. Mas eu falo uma coisa para você, filho: não haste a sua mão contra eles, deixa que eu cuido de todas as coisas para você. Então foi algo muito forte para mim, para quem Com nunca 19 teve anos. com 19 anos, nunca tive uma experiência assim, tão forte, a não ser as visões que eu tinha, porque eu vi o Espírito Santo, eu vinha quando ele se aparecia. Primeiramente, quando ele se aparecia para mim naquele começo, ele não se aparentava como um ser, mas sempre como uma luz azul bem claro, da cor da tampa da sua garrafinha de água, um azul bem forte. Ele se aparentava. Depois desse arrebatamento, que tudo começou a fluir, que eu comecei a ver o Espírito Santo como uma pessoa. Depois desse arrebatamento ficou mais forte as visões, mais clara. Mais claras e mais intensas. E aí você já voltou, já falou pro pessoal: eu sou apóstolo. Não. Não. Que ele falou que você ia ser apóstolo. Que eu queria. Ele falou que eu seria um apóstolo. E aí você não chegou falando pro pessoal? Não. Mas só que é interessante desse relato, que é forte isso, que Jesus já te preparou, né? Que não era nem os feiticeiros que ia te perseguir, os feiticeiros iam respeitar o que você carregava. É o que acontece hoje. E os crentes, os próprios crentes crentes, pastores, líderes perseguem. Isso aconteceu, de fato. Aconteceu de fato. E continua acontecendo. Mas aí não vamos chegar nesse ponto porque acontece. E aí depois, mas com certeza você voltou assim, diferente dessa experiência. Totalmente diferente. Primeiro que pelo impacto de quando eu retornei, as pessoas que estavam ao meu redor. Por quê? Porque praticamente eu morri. Que você ficou sem... Fiquei sem vida, sem batimento cardíaco, sem pulsação, sem respiração. A boca roxeou. Acredito de uns 30 a 40 minutos por aí. Porque eu não lembro. Da parte terrena eu não lembro. A minha esposa que me relatou depois o que aconteceu. As minhas mãos, como passou muito tempo fora do corpo, pra mim, lá parecia mais tempo do que aqui. As minhas mãos, ela já havia meio que atrofiado, com os dedos roxos, boca roxa, sem respiração. O pessoal fazendo massagem nas minhas mãos, nos meus pés, no meu peito, para voltar batimento cardíaco. Minha mãe, né, que hoje é pastora, desesperada em volta. A minha esposa desesperada em volta. Ele morreu, ele morreu, ele morreu, ele morreu. Daqui a pouco eu fui voltando. Mas quando eu voltei ainda no meu corpo, ali no chão, eu ainda estava transitando, porque eu estava meio lá e meio cá. Então eu olhava para todo mundo, mas ao mesmo tempo enxergava o lado espiritual. E não voltei falando idioma português. Eu voltei falando em línguas, em outro idioma. Em outra língua completamente diferente. Porque até o momento também eu não falava em línguas. Você não falava? Não falava em línguas. Não falava. Eu falava, orava normal, mas não tinha o dom de falar de línguas. E ali eu voltei falando em línguas. Fiquei um bom tempo falando em línguas, tentava falar, as pessoas me perguntavam: e aí, o que aconteceu? O que você viu? E eu falava em línguas e eu não falava português. Foi tempo, foi uma hora e meia para mim conseguir voltar ao estado normal depois daquele arrebatamento. Foi forte essa experiência. Foi forte, muito forte. Então, com 19 anos, o processo para o ministério,
até você ser um líder, cuidar de vidas, foi rápido ou foi algo mais lento? Como foi esse processo? Até o momento de eu iniciar o ministério foi lento, porque eu estava sendo treinado. Então, a minha Mas área, treinado pelos próprios pastores ou por experiências espirituais? pela missionária com o missionário, né, com os pastores, Que era o líder de que eram os vocês? líderes nossos, nos orientando sempre, porém, na parte espiritual, com a presença do Senhor, né, jejuando, subindo ao monte. Eu sou daqueles das antigas, que sobe 40 dias o monte, fazer propósito. O meu ministério começou com 90 dias no monte, no vale. Mas como assim? Subindo todo dia e descendo? Todos os dias Aí consecutivos, subia, das ficava 9 da noite até 5 horas da manhã. 90 dias. 90 dias. 90 dias. Eu, meu pai e os meus amigos que depois me acompanharam para iniciar o ministério. Quando você fez isso, já fez pensando no ministério ou foi algo que surgiu durante a campanha? Não fiz nada por mim. Sempre a mando do Senhor. Ele me dava a voz de comando de o que eu deveria fazer. Então, quando eu me retirei das igrejas, só pulando um pouquinho a etapa da história, mas quando eu me retirei de dentro da igreja porque a perseguição estava muito forte. Porque imagina, você é novo, um dom espiritual. A minha área de atuação, que eu atuo há 17 anos, é libertação Mas aí a perseguição dentro da sua igreja ou das igrejas de fora? das igrejas de fora. Mas dentro da sua igreja o pessoal aceitava, não? Aceita, aceita. Dentro da minha igreja, sim. Depois levantou perseguição contra a minha igreja. Ah, Contra a minha igreja. Mas dentro das igrejas de outros pastores. Que eu mas na passava sua igreja você perseguição. era aceito as suas visões, as suas experiências. Sim, porque a minha igreja, eu fundei ela, né? A minha Não, igreja, não a eu sua iniciei. igreja. A igreja que você, lá, quando você teve a experiência de 19 anos, você estava congregando numa igreja. Ah, sim, até certo ponto. Porque eu era usado. Usavam das minhas visões, usavam da minha revelação. Tinha pastores que chegavam em mim, pegavam e falavam assim, e aí, o que você viu? Eu contava, depois eles davam revelação, como se fosse eles que tivessem visto. Acontece Acontecia isso? muito isso. Acontecia muito isso. Então, foi... Eu fui aprendendo, passei por 6 anos numa igreja, passei por muita perseguição, aguentei calado. Né? Eu, minha esposa, nós aguentamos a calado, sempre orando, pedindo orientação para Deus e fazendo aquilo que era necessário. Então, hoje eu passo na minha igreja, eu vejo, tem pessoas que fica um mês na igreja, passa por uma perseguição, tem algo que não acontece, já fala, vou sair da igreja, vou mudar de igreja. Eu olho para minha esposa e falo, não sabe nada do que a gente passou, do que a gente viveu para chegar onde a gente está, para suportar. Tem cristão aí fora que tá sendo morto pela palavra. Então, se você aguenta um olharzinho torto, uma perseguiçãozinha dentro da igreja, você já quer sair do ambiente que você tá. Então, que estrutura espiritual você tem? Então, a gente aguentou tudo firme e calado, essas perseguições. Né? A minha área de atuação sempre foi libertação. Então, você imagina, um rapaz novo, um pastor mais velho que você, né? 60 anos e eu ali, meus 20 e poucos anos. Você tá dentro da igreja. Você chegar perto da pessoa, a pessoa manifestar demônio. Sem orar nem nada. Sem orar nem nada. Aí o pastor vem e expulsa. Daqui a pouco o pastor vira e fala assim, tá liberto. Aí você chega perto da pessoa, a pessoa manifesta de novo. Como que fica? Você tá entendendo? O tipo de perseguição que levantava? Então, teve pastor que me usou para salvar a filha do adultério. É forte o que eu tô falando. Mas para resgatar a casa, levantar a igreja e no final das contas depois armar toda aquela arapuca para me tirar da igreja porque a igreja já estava de pé. Aconteceu. Aconteceu. E ainda levantar contra você para falar que você opera por demônios. Que o que acompanha você é um demônio, que você é um demônio. Para manchar, para justificar as operações. Para justificar. Então, assim, sempre esse lado espiritual comigo, da parte de Deus, porque eu nunca pisei no espiritismo, eu nunca pisei num centro de matriz africana. Eu sempre, do católico, foi pro cristão evangélico. Mas sempre na oração. Mesmo andando na igreja católica, eu nunca segui os ritos deles. Porque o meu negócio com Deus era oração dentro do quarto. E a palavra. Desde criança, Deus te chamando. Desde criança, Deus me chamando. E com esse lado da libertação surgiu, você buscou isso? Ou surgiu... Era algo de Deus mesmo? Era algo que eu sempre carregava dentro de mim. O primeiro ponto, eu queria. Ser usado na libertação. Ser usado na libertação, eu queria. Então, desde criança, eu sempre fui muito perseguido. Na escola. Dentro do catolicismo, né, que chama o catecismo. No catecismo. Porque eu era diferente. As crianças falavam que eu ia virar padre. Né, por causa daquela parte religiosa muito forte. Que eles viam a sua dedicação. Nos grupos de jovem, sempre quando eu tinha que ministrar a palavra, pede pro Ricardo.
Porque ele tem entendimento da palavra. Então era sempre eu que pregava para o jovem e para as crianças, até o momento da minha saída. Depois, sempre no lado evangélico era eu que pregava. Eu passei a pregar para adultos, para os mais velhos. Então nos grupos de orações, nas igrejas que eu ia era pregação. Pregação e louvor, né? Porque teve uma igreja que eu passei que, por eu pregar e revelar, me segurava dentro do louvor. Então cortava minhas pregações só para ficar pro louvor. Para ficar cantando na igreja. Já para não deixar atuar aquilo que Deus tinha na minha vida. O dom da revelação. O dom Porque você da também revelação. tem um dom da... Você tem um dom da revelação. Dom da palavra de conhecimento. Da palavra de conhecimento. Um dos primeiros dons que foram aparecendo depois do divisão. Foi o Depois dom da do palavra arrebatamento. Depois do arrebatamento. E como foi essa experiência da libertação, começou a surgir e essa perseguição? Eu fico pensando, o pastor não teve que ficar alegre de estar um jovem, que você era obreiro. Eu imagino que eu já fui pastor local. Um obreiro meu ser usado em libertação, sendo usado, que maravilha. Eu ia achar bom. Não tinha que ser assim? Primeiro, por causa da mentalidade antiga. Eram pastores de mentalidade antiga. Segundo, porque centraliza o povo todo no pastorado dele. Então, todos os obreiros, tá certo, nós temos que ter uma obediência com os nossos líderes, respeito e honra. E também nunca feri honra, nunca quis sobressair líderes meus, sempre respeitando ordem e hierarquia. Porém, é tipo de líderes que... Com o espírito de Adoni-Bezek. Já ouviu falar do espírito de Adoni-Bezek? Castador de polegares. Isso. Ou seja, ninguém dentro da igreja mais pode ter aquilo que ele carrega, porque senão vai sobressair e vai afastar as pessoas da atenção para ele. Era justamente isso que acontecia. Na minha igreja nós temos um movimento diferente, né? Uma doutrina, uma organização estabelecida de maneira diferente. Se você pegar todos os meus obreiros, são usados por Deus. Todos são homens de oração. 5 horas da manhã estão no monte. E se algum estiver destacando, você corta? Corto nada, eu ponho pra operar. Eu ponho pra operar. Tem pessoas sendo curadas de lepra, de câncer na minha igreja por diácono. Por diácono, para o senhor ter uma ideia. Tem um pastor que me trouxe aqui pro podcast, o pastor João, que é meu amigão. Tá na minha igreja. O cara usado em revelação que você não tem maneira. Eu tenho revelação. Ele tem revelação. Você acha que eu vou inibir o cara? Tem que ser usado pelo Espírito Santo. Paulo deixou isso nas cartas. Não importa. Cada um é usado de uma maneira diferente, mas todos operados pelo mesmo Espírito. Senão não se chama corpo. Não se chama igreja. Então não é só uma pessoa que tem que ser usada. Todos têm que ser usados pelo Espírito Santo, porque quem manda é ele. Quem determina é ele, não sou eu. Então se eu inibir ou castrar uma pessoa de dentro da minha igreja que está sendo usada pelo... Lógico, com discernimento espiritual, vendo que é o Espírito Santo mesmo que está sendo usando ali aquela pessoa, né? Não uma Jezabel ou outro espírito de engano, mas o Espírito Santo eu tenho que deixar, porque se eu podar, eu estou podando a ação do Espírito Santo dentro da minha igreja. Então os meus pastores profetizam, os meus pastores têm unção de cura, todos os meus pastores e diáconos têm autoridade para expulsar demônio, não sou eu, porque na minha falta, como que fica? Na minha falta. Então, quando eu não tô, eu tenho a segurança de saber que eu tenho homens e mulheres de Deus trabalhando para o reino e que a igreja não vai ser envergonhada. Eu não vou ser envergonhado diante da ação dos meus obreiros, porque eu sei que são homens e mulheres voltados para Deus. Então, assim, são todos de monte. Eu tenho um obreiro, né, que é o pai do Cauê que está aqui, o diácono Vinícius, que ele ora no monte, nosso monte é mata fechada, as folhas e os gravetos acendem em brasa. Você leva no vidrinho e volta para casa, coisa que você já não vê antiga hoje em dia. Acende em brasa, fica vermelhinho as folhas e os gravetos. Entende? Então são dons de maravilhas, dons que a igreja ela tá fluindo e tá trazendo um avivamento para a região de Taubaté. Taubaté. Daqui a pouco você vai falar o endereço de lá. Sim. Nessas batalhas, e depois você pode até falar de outra experiência de arrebatamento, que com certeza Jesus passa algumas lições. Qual é a lição principal no Ministério de Libertação? Aquele que quer ser usado, talvez pessoas estão assistindo, falam, eu também quero ter um desejo, eu tenho um desejo de ser usado na libertação, o que ele precisa fazer ou ter? Eu acredito, na minha experiência de vida, para a pessoa que quer ter um ministério de libertação, quer ser usado nessa área, acima de tudo, é obediência com a palavra de Deus e renúncia. Como que você vai ser usado se você não obedecer a Deus e você não renunciar? Você não pode ter o seu coração em duelo de dois caráteres. O seu coração tem que ser um só para ele. E tem que colocar Deus acima de todas as coisas. Então, tem a minha esposa, tem meus filhos, tem meus pais que não me deixam mentir. A minha vida
foi para colocar Deus acima de todas as coisas. Então eu renunciei sair com amigos, eu renunciei estar em festinhas, baladas, churrascos. Enquanto família festejava, eu estava no quarto, eu estava no monte, eu estava orando. Eu renunciei coisas da minha vida que um jovem de dia hoje custa para renunciar. Então eu não sei o que são essas coisas. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca tive vício. Eu renunciei isso da minha vida pelo amor que eu tenho por Deus. Então eu coloco, a gente brinca, né, que primeiro Deus, depois a família, né, depois o ministério. Minha loucura por Deus, a minha fome e sede por Deus foi tanta na minha vida que Deus veio acima de tudo, até em cima da igreja, até em cima da minha família, até acima de mim mesmo, para buscar a Deus. Então, quantas vezes eu não deixei família para estar no monte? Quantas vezes eu não larguei coisas da minha própria casa para estar servindo a Deus? Renunciando tudo, financeiro. Eu tive 2 empresas com a minha esposa. Renunciamos às empresas por causa da obra. Tínhamos bem materiais, renunciamos por causa da obra, para fazer a vontade do Senhor. Então, se quer ser um libertador, primeiro, renuncie a si mesmo. Renuncie às suas práticas, os seus desejos, renuncie às coisas carnais, materiais, porque são coisas que o próprio diabo vai usar contra você depois. Onde que pega hoje num cristão? Financeiro. Se você for pegado a financeira, coisa material, como que você vai fazer a libertação se é uma das áreas que o diabo vai vir atuar? Você não pode ter apego. E primeiro, você não pode ter medo. Você tem que ser obediente à palavra. Então foram esses quesitos que foram me ajudando a sobressair e fazer a libertação. Então hoje eu falo até para os meus obreiros, eu falo assim, eu não tenho medo de fazer a libertação. Por quê? Primeiro, não tenho brecha, não tenho porta aberta e não tenho apego. O diabo ele não pode usar isso contra mim. Então é onde foi obtendo autoridade. Autoridade. E o principal segredo da autoridade diante das coisas do mal é a sua vida em secreto. Não é o que os outros veem de você. É o que Deus vê de você no secreto. Então, eu posso ser o apóstolo Ricardo aqui, na tua frente, na frente das câmeras, na frente das pessoas. Mas o que vai me dar autoridade no mundo espiritual é o que eu sou lá no secreto, onde ninguém tá me vendo. A oração conta muito? Muito. Muito, porque ela é a conexão entre você e o Pai, a oração. Ela é a conexão. E mais a palavra de Deus que te dá o poder. Ela que libera o poder sobre a tua vida, porque Jesus fala que as palavras que ele tem pregado são espíritos e vida. E a palavra de Hebreus é clara e fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então a palavra de Deus nos dá a força necessária, mas não é recitar a palavra de Deus, que muitos crentes eles acham que é recitar a palavra diante de Deus que vai dar autoridade contra o diabo, porque o diabo também conhece a palavra. O que vai te dar autoridade contra o diabo para você ser um libertador, para quebrar demandas, libertar a vida de uma pessoa e você viver a palavra de Deus. É diferente, é viver o que prega. Aí você pode pregar a palavra que você vai ter autoridade contra aquilo dali. Então, primeiro é a vivência. Primeiro é a obediência, a vivência e você ter integridade com Deus. Para você conseguir ser um libertador. E você começou a operar com anjos também? Depois de um certo tempo, sim. Mas foi você vendo alguém, ou alguém te ensinou, ou foi o próprio Deus em experiência e visões? Como foi? Como começou a operação com Cheguei os a anjos? conhecer pessoas, né? Inclusive uma missionária que me acompanhou parte do meu início. Ela operava com os anjos, mas não veio dali a minha ativação de anjos ministerialmente. Não veio dali. A minha ativação de anjos também foi dentro de uma vigília, porque naquela época eu fazia muita vigília. Era Vigília no monte? Ou em em igreja? sítio. Sítio? Em sítio. Fazíamos vigília em sítio. Nós alugávamos os sítios para fazer. Então, minha vigília, naquela época eu também trabalhava na fábrica. A gente produzia, eu era técnico mecatrônico, eu trabalhava numa fábrica. E a gente fazia vigília à noite toda, 8 horas da manhã eu saía para trabalhar. Chegava do trabalho, era tempo de tomar banho e já ir pra vigília. Era E assim. aguentava? Era assim, constante. Foi numa vigília, quando também, num pré-arrebatamento, eu falo com pré-arrebatamento porque eu não cheguei a sair fora do corpo. Então eu simplesmente caí no chão e a visão espiritual abriu e em visão espiritual eu vi uma porta dourada ser aberta adiante de mim. Uma porta gigante, porta de ouro. Ela abriu e quando veio 2 fileiras de anjos. E o primeiro anjo que estava coordenando a fileira da marcha dos anjos era Miguel. Miguel estava na frente. Eu lembro como se fosse hoje. Todos vestidos de armaduras douradas, uns segurando com as espadas na mão. E o da frente, o primeiro que estava conduzindo a marcha com as 2 fileiras de anjos, tinha uma coroa.
Eu lembro como se fosse hoje. Tinha uma coroa na cabeça. E era Miguel. E saiu marchando, marchando, marchando. E era anjo que não acabava mais em fileira fazendo aquela marcha. Depois daquele dia que eu vi os anjos saindo por essa porta de ouro e eles marchando, eles começaram a aparecer para mim. Só que comigo, eu não sei se eu já escutei algumas experiências com anjos. Comigo acontece um pouco diferente da maioria que eu escutei. Por quê? Não só aparecem comigo com frequência, mas também andam dentro da minha casa. Então, se tem o quarto de oração, se tem a porta fechada, a hora de orar, ele abre a porta. A porta abre sozinha. O anjo, ele abre a porta. Ele tem uma manifestação física. Então, se há alguém em desobediência, por exemplo, né? Até conto aqui, minha esposa fica assim com vergonha, desobediência. O anjo, para mostrar que ele estava ali em casa, que eu sempre falei, né? Ela também sempre teve visão aberta. Aí ela uma vez falou assim pra mim: você fica falando de anjo, e anjo, tá bom, tá bom. Já tá perturbando a cabeça tanto que você fica falando dos anjos. Uma vez à noite dormindo, o anjo apareceu no pé da cama, puxou ela pras pernas e tirou ela da cama. Arrastou ela da cama no chão pra mostrar que ele tava ali. Então, eu saindo pra trabalhar, a gente em vigília, depois sair pra trabalhar, ela ia pra casa, ela deitava pra descansar um pouco no quarto de oração, ela escutava canto grego, não é gregoriano, é canto lírico, tipo ópera, lírico, com vozes celestiais cantando louvores em outro idioma que ela não entendia, mas parecia que ela estava num concerto dentro do quarto de oração. Escutava as vozes dos anjos cantando, escutava marchando dentro do quarto de oração. Uma vez ela achou que o quarto de oração estava pegando fogo. Eu estava no trabalho, aí ela pegou e falou assim: olha, eu fiquei morrendo de medo, eu achei que alguma coisa, algum aparelho eletrônico deu curto na tomada, porque dentro do quarto só tinha um tapete, a mesa e a Bíblia. Não tinha nada que pudesse pegar fogo. Ela falou assim: eu vi clarão de fogo no quarto. E corri e fui abrir a porta. Quando ela abre a porta, ela vê uma asa gigante de fogo. Em cima da mesinha de madeira, que eu tinha uma mesinha. Essa mesinha de madeira eu tenho até hoje. É a que eu uso numa das minhas igrejas para fazer Santa Ceia. A mesinha de madeira do quarto de oração com a minha Bíblia. E a asa de fogo. Em cima da mesinha. E então, assim, são experiências que a gente vai tendo dos anjos. E para ministrar foi mais fácil depois disso? Ministrar com os anjos? Ah, sim. Cura? Sim, porque os primeiros anjos que me acompanharam, hoje eu tenho outras hierarquias de anjos que me acompanham no ministério angelical. Como Mas você sabe? Por visão? por visão e Visão. pela manifestação que eles dão. Porque aparecem, eu escuto eles falar e vejo eles falarem. Os primeiros foram anjos de guerra, os guerreiros, por causa da libertação. Da libertação. Então, uma pessoa possuída caía no chão na igreja, até hoje, cai no chão, eu mando eles acorrentarem. Os meus obreiros não precisam pôr a mão. Pode ser o nível que for. Os anjos acorrentam. E se é bruxo, feiticeiro, ele não sai do lugar. Os anjos seguram, como já aconteceu muito das vezes. Os anjos seguram o feiticeiro. Se eu falar, segura no chão e não deixa sair. Ele fica caído ali até o culto acabar. Como aconteceu há um tempo atrás na minha primeira igreja, um rapaz que nasceu dentro de iniciação de bruxaria. Um rapaz, o pai dele é dono de galpões, né, de bruxaria. Ele entrou na igreja, os anjos já entraram em operação, porque não deixou ele fazer ali dentro o que queria. Tanto que na hora do culto, ele começou a defecar e a vomitar ao mesmo tempo dentro da igreja. E o vômito dele não foi um vômito comum, porque ele vomitou aquelas larvas de varejeira no chão. As pessoas que estavam ali, todos foram para trás, porque ele vomitava ao mesmo tempo, defecava, teve que levar no banheiro para ele trocar a roupa, porque, né, sujou todas as calças. E ali foi feito o trabalho de libertação nele. E ninguém precisou pôr a mão, porque os anjos estavam ali segurando. Assim como também há um tempo atrás foi uma família inteira de satanistas na minha igreja. Entrou a mãe, 2 filhos, o marido ficou mais para perto da porta, todos vestidos de preto. Acontecendo o culto, nós estávamos no momento do louvor, e ele tentando enviar ataque de demônios na igreja. Ele viu que não teve jeito, ele saiu para fora da igreja, ficou na calçada da igreja, tentando enviar esses ataques para a igreja. E todo eufórico, todo nervoso, respirando fundo, ele viu que não tinha jeito.
Naquele exato momento, o Espírito Santo levantou uma irmã que estava sentada no meio do povo, falando em línguas e marchando, foi de frente com ele marchando. Aí foi onde foi o maior pavor dele. Ele pegou, correu na direção da esposa e dos 2 filhos que estavam junto com ele, puxou e para fora da igreja e foram embora correndo. Não tiveram acesso a ataques espirituais. E é isso que eu falo. Se nós buscamos a Deus com integridade, não tem ataque que chega na igreja. Não tem demônio que se levanta para interferir na hora que está sendo feito o culto. Porque eu já vi igreja de bruxos enviar ataque e causar morte dentro da igreja. Então, mas por que acontece isso? Porque igreja do Senhor sofre ataque. Pastores, tem história de pastores ficarem doentes e depois falaram foi um ataque. E talvez foi mesmo, né? Você deve ter ouvido história assim. Ou lá na sua região, pastores que estão Sim. doentes por ataque. Mas por quê? Eu vou falar de uma maneira bem específica e branda, porque eu tenho um defeito que eu sou muito sincero nas minhas palavras. Então Mas eu vou pode ser falar de um sincero, o jeito... povo gosta. Primeiro, Pode ser duro que nós faz o Primeiro, corte só pra. eu não posso falar que é culpa do pastor. Eu não posso falar que é culpa do pastor. Mas a igreja em si, ela tem que ter uma cobertura de oração. Primeiro posicionamento vem do líder, daquele que está no altar. Primeiro posicionamento é dele, porque toda a guerra, primeiro, antes de chegar no corpo da igreja, vai vir para ele. Porque ele é a cabeça. Cristo é a cabeça dele, mas ele é a cabeça do corpo ali dentro. Então vem para ele. Primeiro posicionamento é do líder. Segundo posicionamento vem dos obreiros e da intercessão. Se é uma igreja que ela tá com portas, abertas, eu falo espirituais, brechas abertas, o ataque ele vai chegar. Por quê? Porque o bruxo ele anda por brechas, ele anda por portas. Nenhum demônio ele pode acessar dentro da igreja se a igreja ela não tiver em portas abertas. Assim como Deus é legalista, o diabo também é. Ele age por legalidade. Então, se tiver alguma coisa que não tiver certo dentro da igreja, uma falta de posicionamento, uma falta de constância, se não tiver jejuando, se não tiver trabalhando corretamente em oração pela igreja, vai chegar. Você pode falar que crê em Deus. Eu creio. O diabo também crê. O crente pode falar, eu creio, só acreditar em Deus que é o suficiente. Já vi gente falar isso pra mim. Tudo bem, você continua crendo e eu também. Só que eu creio de uma maneira diferente. Eu creio exercendo uma vida de oração. Exercendo a palavra de Deus. Enquanto uns só querem acreditar. Só entra na igreja no domingo ou no outro dia da semana e sai já é o suficiente para Deus. E a vida de oração leva uma vida desregrada, uma vida superficial em oração. Não com profundidade. Por isso que chega o ataque. Por isso que chega a determinado corpo. E eu falo com toda certeza, sem medo de errar. Se o ataque chegou, é porque tinha uma porta aberta. Agora, qual área? Cabe a um examinar qual área que aquela porta estava aberta. Se o ataque chegou, é porque tinha porta aberta. Isso eu ensino na minha escola de libertação. Então, até aproveitando esse gancho, eu gosto de perguntar pro pessoal que vem aqui, que trabalha com libertação, o que você acha sobre retaliação? Existe? Existe. Tem gente que não acredita em retaliação, porque fala, eu sirvo a Cristo, Cristo já quebrou todo o mal na cruz, e o sangue de Cristo cobre. Existe. Existe, porque por que existe Quando retaliação? você enfrenta o diabo, ele pode retalhar. Pode. Claro que pode. Se você não tiver com as armas espirituais corretamente, com a sua armadura restaurada, e o seu posicionamento diante de Deus, a retaliação chega. Não, mas e se tiver tudo certinho? E chegar a retaliação? Se chega ou não? Não. Depende. Não diretamente com você. Pode chegar direto na sua família. Porque se o diabo ele não pode com você, ele vai tentar quem está perto de você para retalhar, porque às vezes está mais fraco na fé e na oração. Então é onde te cabe a obrigação de permanecer orando por quem está ao seu redor para dar cobertura para que aquela retaliação não chegue. Então a retaliação ela pode chegar se aquela pessoa que está perto de você ela não estiver bem posicionada. Consegue entender? A esposa, marido, Exatamente. filho. Exatamente. E um dos principais motivos da retaliação chegar porque colocamos a mão onde está a espada. Nem sempre o diabo está ali, porque ou é uma bruxaria, uma magia negra que foi feito. Às vezes é uma porta que aquela pessoa deu e Deus permitiu aquele espírito entrar para tratar com aquela pessoa e aquela pessoa tomar um posicionamento e mudar a vida dela. Como que eu posso relatar isso para você? Os gadarenos.
Em Gadara, quando Jesus ele vai para Gadara, o que o diabo faz quando ele chega perto de Jesus? Ele cai de joelho e pergunta para Jesus: o que vieste fazer aqui? Pergunta, reconhecendo ele como filho do Altíssimo. E qual que é o pedido que a legião faz para Jesus? Me autoriza. Não tire eu dessa província, mas me autoriza a ir para aqueles porcos. Jesus vira para a legião e fala: vai. Jesus autoriza aquela legião a ir para os porcos. Se ele não autorizasse, eles não iriam. Isso significa que todo ser humano, toda pessoa, para ela ser afetada pelo inimigo, pelo diabo, pelos demônios, primeiro tem que ter uma autorização. Pegou? Primeiro tem que ter uma autorização. Qual que é a legalidade que Deus usa para permitir ou não aquele demônio chegar na vida daquela pessoa e atingir? A palavra. Ele não vai contra a sua própria palavra. E o diabo é acusador. Ele acusa, olha, tá em brecha nisso. Tá em legalidade comigo nisso. Ele não pode ir contra a palavra dele. Então o que ele faz? Vai. É forte isso. Mas se tem pessoas que estão passando por aprisionamento espiritual, o diabo não chegou em você antes, se Jesus não autorizou. Por causa do quê? Da tua falta. Não é culpa dele. Não é ele que quer tratar com mal a pessoa, mas por causa da sua falta em cumprir obediência com a palavra dele. É por isso que entra. Porque se tiver obediência com a palavra de Deus, você tá blindado. Não entra. E por que nós pegamos muitas vezes? Eu já peguei retaliação. Não porque eu tava em desobediência, porque eu coloquei a mão onde não era pra colocar, irmão. Eu não perguntei pra Deus se eu deveria orar pra determinadas pessoas. E foi bravo a guerra espiritual que eu passei. Porque eu tava orando pra uma mulher que tinha pacto de sangue, que veio do pai, que tinha feito pacto pra ter riqueza, depois passou pra ela, pra mãe dela, os pais morreram e ficou a herança de maldição com ela do pacto de sangue. E ela era bem de vida, tudo, mas tudo por causa daqueles espíritos. E Deus tinha falado pra mim, ore com cautela, mas não vá com tudo na oração pra fazer a libertação, porque ela ainda não me aceitou. Olha como isso é fundamental. Ela ainda não tinha aceitado a Cristo. E nós sabemos que quando há um pacto, tá fora da palavra de Deus, os anjos não entram, nem Deus entra, você entra sozinho. Se você entrar desobedecendo aquilo que Deus determinou, você tá pegando a guerra e passando na frente de Deus. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz e quase me ferrei, desculpa a palavra, quase me ferrei de verde e amarelo. Porque aquele demônio saiu dela, me acompanhou até minha casa e me atacou dentro de casa de madrugada. Ele me tirou, ele puxou eu pra fora do corpo e me arrastou por dentro de casa. Só não conseguiu fazer coisa pior por conta que todas as vezes que eu vou orar, eu faço uma oração e falo pra Deus assim: sela minha casa, Senhor, com o poder do teu sangue e põe os anjos de guerra na porta de entrada, de saída, na porta do meu quarto, em volta da minha cama, me protegendo. Pra não deixar nenhum feiticeiro em projeção astral ou qualquer outra demanda de feitiço me atingir. Só que, por que o Espírito entrou? Por que passou? Porque eu passei à frente de Deus naquilo que era pra ser feito. Eu fui expulsar um demônio da qual Deus não tinha autorizado a expulsar. E ele me atacou. E como eu descobri que aquele demônio era o demônio daquela mulher? Porque no outro dia de oração, aquela mulher estava lá e ela manifestou de novo. Ele olhou pra mim e falou assim: ficou feliz com a minha visita de madrugada? Quero que você saiba que eu só não te matei porque você estava jejuando. E aí? Forte, né? Então você... Mas Deus tinha falado, não vai lá porque ela não aceitou. Se ela tivesse aceitado, seria diferente. Se ela tivesse aceitado Jesus... Na verdade, não tinha sido feito apelo para ela ainda, porque como era poucos dias que ela estava frequentando, ela caiu já endemoniada. Meu líder tinha falado... Tava no começo. Tava no começo, meu líder tinha falado para mim, vai com calma. Eu falei assim, não, tudo bem, eu vou com calma. E o Espírito Santo já tinha falado, não passa do limite. Porque eu não tô. Ele falou pra mim, eu não tô. Quando ele falou pra mim que eu não tô, que ele não tava diante daquela situação. Mas mesmo você ouvindo isso, você foi? Eu fui orar, mas no começo de tudo... Por isso que eu falo, quem vai mexer com libertação não pode ter peito de pombo, né? Então eu aprendi muito pra ter a humildade de saber que é Deus que faz as coisas. E a gente não faz nada. Então no começo de tudo eu achava que eu podia. Fui e fiz. Aí aprendeu a lição. Aí aprendi a lição. Nunca mais. Hoje se Deus falar, não faz... Não faz, não faço. Não, já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. De pessoas querer me usar pra ir na casa dela, até mesmo perto da minha segunda igreja. Que querer que eu vou lá guerrear com os demônios que estão na casa dela, porque foi feiticeira há 30 anos e recebia as pessoas na casa dela. Fazia
fazia as oferendas, fazia os pactos para as entidades dela. E queria que eu fosse lá, por telefone, falando comigo. E eu conheço a pessoa, ela foi 2 vezes na minha igreja. E eu peguei e falei pra ela, eu vou orar a Deus, se eu tiver que ir, eu vou. Mas se Deus falar pra mim que eu não vou, eu não vou. Ela pegou e falou, não, você é obrigado a ir. Ela falou? Uhum. Porque você tem os dons, você é obrigado a entrar na minha casa e tirar os demônios que estão aqui tacando a mim e minha neta. Eu peguei e falei assim, não, eu não vou, eu não tenho peito de pombo. Se Deus falar que eu devo entrar, eu entro. Se eu não entrar, se ele não autorizar, eu não vou. Não adianta você, não, você tem que fazer de graça. Eu falei assim, mas eu não tô cobrando. Não, mas você é obrigado a ir, porque você não pode negar a oração. Eu falei assim, quem disse que eu não posso? Você foi feiticeira há 30 anos. Você destruiu vidas, destruiu famílias. Você não está arrependida porque você não quis aceitar Jesus e nem se batizar. Você só quer que eu vá limpar a sua casa para você ficar numa boa e eu ficar dentro daquela retaliação. E se Deus falar para mim que eu não devo, mas você tem a unção. Eu falei assim, a unção que eu tenho não é minha, é dele. Porque a hora que ele quiser tirar, ele tira. Então não sou eu que mando, é ele que tem que dizer se eu devo ir. Aí falou mais um monte de coisa para mim, então eu falei assim, irmã, Deus abençoe. Já tá tomada a decisão. Eu não vou. Você conhece o endereço da igreja? Se você quiser, você entra dentro da igreja para você receber oração, libertação e aceitar Cristo. Caso contrário, eu não vou pôr os pés pelas mãos de passar à frente de Deus. E não fui. E você você é apóstolo, mas pastoreia, né? Como apóstolo, 2 igrejas? 3. 3. Então, eu fui pastor local também. Hoje eu sou itinerante, mas eu ouvia 2 coisas. Perguntar para você como você lida com isso. Tem pessoas que fumam e falam, pastor, eu não consigo largar. E pessoas presas na pornografia. Eu não consigo, já tentei, já vi homens falar, já jejuei, já orei e não consigo. Não sei se já chegou casos assim, Muitos. mas o que você fala para essas pessoas? Eles não conseguem mesmo? É por culpa deles? É demônio? É o quê? De todos os casos que eu peguei na igreja para dar orientação e ajudar a pessoa a conseguir sair disso, essas pessoas me relatam uma mesma coisa. Que o vício começou com 10, 11 anos de idade. Com uma porta aberta lá atrás na infância. Todos. Todos são iguais no relato. Então, de vários homens, né, até mulheres. Mulheres foi um caso muito difícil. Acho que foi um caso só. E não Por causa foi da nem, pornografia. não foi nem eu que orientei. Eu acho que foi a pastora. Se eu não me engano, na época foi a pastora que orientou. Mas para mim, que chega aos homens, portas abertas na infância. Então, passa ali aprisionado 15, 20 anos dentro desse vício que é a pornografia. E o que eu acredito? Os 2 âmbitos, fisiológico e espiritual. Então, para a gente conseguir tratar o espiritual, tem que tratar o fisiológico. Para a gente tratar o fisiológico, tem que tratar o espiritual. Não adianta. Por quê? O corpo ele cria uma dependência. O cérebro ele é estimulado por conta das enzimas que é liberado no organismo através da excitação e da imoralidade ali sexual. Então, a todos que chegam para mim, primeiro, eu ajudo em oração, eu ensino a como orar, eu ensino a como jejuar, a como fechar as brechas, né, os pontos de gatilhos da mente, porque isso é primordial, porque um homem que ele cai numa pornografia, o que ativa a vontade de consumir aquilo são gatilhos, conversas, coisas que ele vê atualmente ao redor dele, coisas que ele assiste no celular ou na televisão, música que ele escuta e assim por diante. Então, ele precisa identificar qual é, primeiramente, o motivo da queda dele. Aquilo que desperta nele a vontade de consumir aquilo. Às vezes, teve homens que eu tratei que era simplesmente o fato de permanecer sozinho. Ficou sozinho já era um gatilho para ele cair na pornografia. Então, ele precisa identificar quais são os laços da mente dele que faz ele cair naquilo. Segundo, quais são as portas espirituais que estão sendo abertas. Não é só simplesmente o ato em si, nem a vontade que se deve ser eliminado, mas sim o altar que é construído com aquilo. Porque toda imoralidade sexual, toda pornografia, ela cria um altar, tanto na alma dele como no ambiente que ele vive. E aquele altar é alimentado, porque as enzimas, né, os fluidos que são liberados do corpo, no ato, ela alimenta, porque é sangue branco. Alimenta um pacto com um espírito no mundo espiritual que fica alimentando aquele altar.
para ele permanecer ali. Então, tudo isso é identificado, né? Eu tenho relatos de homens que chegam em mim e falam: apóstolo, no meio da madrugada eu acordei daquele jeito, né, na excitação, e eu enxerguei um espírito fazendo gestos ali naquele exato momento. Então você consegue ver que por mais que seja ali um vício criado fisiologicamente, ele tem uma porta espiritual por detrás. Aí depois de um certo tempo que ele consegue vencer aquilo, porque tem pessoas atualmente que eu tô tratando desse mesmo assunto. Há poucos dias tem um homem que eu orei e manifestou demônio terrivelmente. E depois da libertação que ele passou, ele perdeu a vontade de consumir a pornografia. Firme até o momento. Porém, o que a palavra diz? Aquele que estão de pé para vigiar, para que não venha cair. Para tomar cuidado para que não venha cair. Então, se passou a vontade, então ele tem que entender que agora ele tem que correr ao contrário. Ele não tem que correr para aquilo. A gente não pode, como diz a palavra, a gente não pode apressar os nossos pés para praticar o mal. Então, ele tem que fugir daquilo. Então, se ele sabe quais são os gatilhos que vai retornar aquilo para ele tem que vigiar. Porque o diabo ele é astuto. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, está escrito que o diabo, nosso adversário, é como um leão que ruge, estando ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Então ele vai ficar à espreita. Um vacilo que você der, ele volta. E volta pior. E volta com mais força. Então é isso que eu vou ensinando dentro da área da libertação. E para a glória de Deus, todos que nós orientamos, oramos e ajudamos, estamos tendo sucesso na libertação deles. Ouro livre. Livres. A glória de Deus, livres. Glória a Deus. Então, note aí, você que quer ajudar alguém ou você que tem esse problema, Deus pode te libertar, sim. Porque às vezes tem muita gente que o diabo já trabalha com engano e coloca essa palavra, eu não consigo. E já é um engano de Satanás dizer que você não pode, que não consegue. Consegue sim, com a ajuda de Deus. Poder e querer são coisas totalmente diferentes. Eu posso, mas eu não quero. Se você não quer, trabalhe em cima daquilo que você tem como opinião. Primeira coisa, você tem que ter opinião para si mesmo daquilo que você não pode fazer. Então, é ter a sua identidade também em Cristo restaurada. Você ser firme naquele seu posicionamento diante de Deus. Eu acho que é a pior guerra, né, pastor? A pior guerra não é afora. A pior guerra é interna. Como você teve experiência com anjos, tem muita gente que tem experiência de sinais de pedras, penas. Acontece isso no seu ministério? Eu tenho um ministério dentro da minha igreja que eu inaugurei há poucos dias chamado Garimpo. Garimpo? Garimpo. É garimpar ouro? Porque acaba os cultos, os meus diáconos já saem assim, puxam com a lanterninha do celular recolhendo as pedras. Então é muitas que aparecem. Muitas. Conta aí como foi a primeira vez que apareceu. Você estava orando por isso e apareceu, ou de repente começou a aparecer, você viu outros apóstolos que é usado isso. Como foi a primeira vez? Você estava tendo uma busca para isso acontecer ou foi acontecendo e como foi a primeira vez que aconteceu? Já acontecia, porém houve uma ativação depois de uma imersão de um dos amigos meus, um apóstolo, que hoje é um paizão para mim, que esteve presente e depois veio com mais frequência. Mas já acontecia. Uma das primeiras manifestações que eu tinha era pó de ouro. Sempre aparecia nas mãos, no rosto. A minha filha recém-nascida, quando eu orei para apresentar ela a Deus, o rosto dela todinho encheu de pó de ouro, tudo douradinho, brilhando o rosto dela. Então, o pó de ouro foi uma das primeiras evidências. As pedras, de um tempo para cá, começou a aparecer, a fluir. Principalmente os cristalzinhos brancos, transparentes. Depois avermelhados, rosé. Começou. E de umas imersões para cá, que a gente começou a fazer, começou a ter com mais frequência. E uma coisa que me chamou a atenção é que não é algo fixo do ambiente. É por onde nós andamos, isso acontece. Porque as imersões a gente faz em uma única igreja, que é a maior, que é a matriz. As outras são menores, a gente não faz. E todas apresentam pedras no chão. Depois de cada culto, é de 40, 50 pedras para frente, que é encontrado no chão. Em casa, 40, 50? Na cama onde eu tô dormindo, dentro do sapato da minha esposa, no banheiro, no quarto dos meus filhos. O colchão, parece que as crianças brincam com glitter, porque é tudo brilhoso, assim, ó. Mas você chega a orar específico para isso? Não. Não, sabe por quê? Como que eu posso retratar isso? Eu nunca busquei esse tipo de manifestação.
Eu sempre vi, sempre me foi apresentado, mas eu nunca busquei. Você nunca pediu, Deus, eu Nunca quero pedi. ver perto. Não, nunca pedi. Por quê? Porque as pessoas com que eu trabalho na igreja são pessoas mais simples, mais humildes. E estão aprendendo muita coisa na palavra de Deus conforme nós vamos ensinando. Então, uma das coisas que eu não quis que manifestasse na minha igreja foi uma dessas coisas justamente por causa da idolatria. Tanto que há pouco tempo eu tive que parar o culto para chamar a atenção de todo mundo, porque no meio do culto eu via um ou outro olhando para o chão. Eu falei, gente, a palavra de Deus é o centro aqui. A presença de Deus é o centro aqui. Se vocês ficarem olhando para o chão para ficar procurando pedrinha, isso vai virar idolatria. Primeiro, que isso não tem valor nenhum comercial. As pedrinhas não têm valor na matéria, no homem. É só uma manifestação para dizer que a presença de Deus está aqui. A glória. Então teve gente que foi tentar vender as pedrinhas, quebrou a cara. A minha esposa pegou uma não para vender, mas para avaliar. Tinha um valor muito alto. Tinha um valor muito alto. E ela pegou e guardou a pedrinha dela. Ela guardou. Aí os demais, né, na intuição, foram pegar para tentar vender, ficaram frustrados. Eu falei assim, eu não falei para vocês que não tem valor comercial? As pedras estão aqui por 2 motivos, para revelar a glória de Deus e para revelar o caráter do coração. Não corrompa o coração de vocês. Mas é interessante, você não buscou e Deus deu. Por quê? Você disse que não buscou, não pediu e porque Deus entregou muito. Que aparecer de 40 e 50 é muito. Bom, a palavra também diz que Salomão não pediu a riqueza, não pediu o poder, não pediu a queda dos inimigos, só pediu sabedoria e Deus deu tudo. Então eu acredito que tem coisa que a gente não precisa correr atrás. Basta buscar a presença porque ele faz todas as coisas pra gente. Então eu não preciso pedir pra ele algo. Os meus dons eu nunca pedi. Eu nunca corri atrás dele por causa de dom. O que eu pedia pra ele é fazer a vontade e trabalhar pro reino dele. Nunca pedi. Se tiver um dom que eu pedi, pra não falar que eu tô mentindo, é o dom da revelação de sonhos. Esse dom eu pedi na minha juventude. E hoje eu tenho. Ele me entregou. A interpretação. A interpretação de sonhos. Porque eu pedi pra ele falar que eu queria ser como Daniel. O mesmo dom de visões e de interpretação que Daniel tinha, eu queria ter. O dom de interpretar sonhos. E ele me deu no monte. 40 dias orando no monte ele me deu. Tanto que eu tenho amigos de tudo quanto é lugar do país que me ligam, mandando mensagem de sonhos. Mas se você falar isso, vai encher de gente. Já vai encher de gente aí pedindo. Eu acho que já aqui no comentário já vai ter um monte de sonho. Aí vai encher o seu Instagram de gente. Ó, quero ter um sonho, revela aí. O meu celular, se eu pegar aqui agora o celular, olha quanta mensagem. Fala que alguma deve estar pedindo revelação de sonho aqui. Mas igual, você subia no monte fazer 90 dias, que você disse, nasceu o ministério com 90 dias subindo o monte direto. Você vivia no monte, não era buscando dons, não era buscando poder. Não. Era buscando o quê? A presença. Só isso. Só isso. Você... E até hoje é assim. Por que conhecer os milagres e não conhecer o dono deles? Isso eu aprendi com grandes homens de Deus, que o próprio Espírito Santo corrigiu. Não, se nós buscamos só dons e poder, estamos buscando de uma maneira errada. Os grandes homens de Deus na Bíblia não buscaram os dons, andaram com o dono deles. Se você for parar para ver, todos andaram com Deus. Então, se eu ando com ele, eu tenho tudo. Eu não preciso pedir nada para ele. E o que ele vai fazer comigo e vai fazer através de mim, isso não é um problema meu. Isso quem decide é ele. Então, olha só para você ver. Meu filho Noah tá com 3 anos de idade. O Noah, desde os 3 meses, ele tinha uma complicação no pulmão. E Deus, ele me deu por visão. Porque a minha filha foi 21 dias no quarto orando, porque eu falo que a minha filha é filha da promessa e o Noah é bênção dobrada. Porque minha esposa não pode engravidar até hoje. Minha esposa carregava uma maldição no útero por parte de familiares que amaldiçoava e falava que nunca podia ter filhos. E com 28 anos de idade, foi que eu fui dar um basta nisso e entrei no quarto de oração durante 21 dias. Das 9 da noite às 5 da manhã, pedindo pra Deus pra quebrar essa maldição e orando pela minha casa. Foi quando o quarto encheu de fumaça, porque a minha janela lá tinha uns buraquinhos, entrou fumaça, eu achei que tava botando fogo no quintal. Alguém tava colocando fogo e não era. E o quarto encheu de fumaça. E a voz dentro do quarto falou pra mim: eis que hoje eu entrego a tua descendência. Uma semana depois, a minha esposa acordou falando: eu tô grávida. Eu falei: ah, já? Eu tô grávida? Não precisa nem fazer exame, eu tô grávida. Fizemos os exames, tava grávida da Lavínia. Depois que teve a Lavínia, o ginecologista falou assim pra ela:
faz o que você tem que fazer para ter um segundo filho, porque os exames tá aqui, você ainda não pode ter filho. O que você fez? A minha esposa virou pro ginecologista e falei, foi Deus. Aí veio a Lavínia. Depois, um ano antes dela engravidar, no meio da rua, Deus me deu uma visão. Dela sentada no quarto da Lavínia, com a Lavínia do lado, grandinha, e ela com um menininho de manta azul, que é a manta que o meu filho tem hoje, nos braços. Aí eu cheguei em casa e falei pra ela, nós vamos ter um segundo filho. Dela, o quê? Você tá ficando doido? Só a Lavínia já é suficiente. Deus vai dar um menininho. Vai vir um menino. E Deus deu até um nome pra me dar pra ele, que o nome dele é Noah Daniel. Deus é meu repouso e minha justiça. Noah Daniel. E um ano depois ela engravida e era um menino, o Noah. E olha só pra você ver, desde os 3 meses ele teve uma complicação no pulmão. Começou com bronquiolite, desenvolveu pra asma, bronquite, tudo que você possa imaginar. E eles, de 4 semanas que tem no mês, 3 eram no hospital. Dava falta de ar, ele tinha que ir pro balão de oxigênio. E a última vez que ele ficou no balão de oxigênio na UTI, eu levantei com os meus obreiros da igreja 40 dias no monte. Mas não é porque ele tinha, era porque ele ia pro hospital. O acordo com os meus obreiros foi, em reunião, vamos entrar no monte somente para adorar a Deus por aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz. 40 dias buscando somente a presença. Quando eu começo a campanha, eu piso no pé do monte, meu filho fica enfermo de novo. Dos 40 dias, 20 dias ele ficou internado na UTI, no oxigênio, entre a vida e a morte. Todos os dias naquele monte. Na porteira, Satanás vinha perto de mim e fala, se você entrar, se você pedir, ele vai tirar seu filho de lá. Pede. E eu virava para Satanás e eu falava, para trás de mim, Satanás. Eu vim para adorar o meu Deus pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer. E eu entrava no campo 5 horas da manhã com todos os meus obreiros, só para conhecer a presença e adorá-lo. E eu escutava a voz falando, pede. Eu não vou pedir. E eu falava, Senhor, eu vim namorar a tua presença, Espírito Santo. Eu sou apaixonado por ti. Eu vim pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode fazer. E não pedi. E engraçado que nesses 20 dias, eu ficava durante o dia todo, porque eu parei de trabalhar para poder cuidar do meu filho no hospital. E minha esposa era fechada e eu não, eu podia ter essa flexibilidade. E ela ficou trabalhando durante o dia. E ela assumia o meu lugar à noite para de madrugada eu entrar no monte, orar, e depois de manhã eu ir lá com meu filho e ela voltar pro serviço. Então ficou 20 dias sem tomar banho, sem ir para casa, direto do hospital pro monte, do monte pro hospital. E eu orava por todo mundo no hospital, em volta da cama do meu filho. E todas as crianças no dia seguinte recebiam alta. E meu filho não. Até uma menina que estava em coma acordou na semana que eu orei por ela. Foi, recebeu alta, 2 dias depois, saiu do hospital e meu filho permaneceu. Quando inteirou 20 dias, dentro desse processo, eu indo pro monte, só adorando a Deus pela presença dele, Deus levantou o diretor do hospital para ir até meu filho e falar, nós não sabemos o que o seu filho tem, mas nós vamos fazer todos os exames para ele que o hospital não faz. E o que a gente descobrir, nós vamos dar o tratamento pro seu filho. No mesmo dia, descobriram que o meu filho tinha, que era uma simples infecção de leite. Ele não podia com leite. Inflamava todos os brônquios e fechava a respiração dele. No mesmo dia, descobriram, começaram o tratamento dele. 2 dias depois, meu filho recebeu alta. No 22º dia de campanha, ele recebeu alta. E já saiu com toda a papelada de processo de um leite específico do governo, que era mais de R$250 a lata. Para ele. Até 1 ano de idade, ele tomou esse leite. Depois, bloquearam tudo no governo lá, que ele não conseguiu mais pegar leite. E o Espírito Santo me revelou na madrugada, dá leite de soja. Dá o vegetal. Era leite vegetal de castanha que a gente comprava pra ele no supermercado. Dá pra ele. Ficou 6 meses tomando leite vegetal. Até o dia que Deus pegou e falou assim pra mim, hoje eu tô curando seu filho. Hoje o Noah toma danoninho, toma leite normal como qualquer outra criança, come bolo, come brigadeiro, come de tudo que você dá pra ele e ele não tem mais nada. Foi curado. Aí eu pergunto pro Senhor, eu preciso pedir alguma coisa pro meu Deus? Só adorar. Só buscar. Então tem muita gente que busca, às vezes não encontra. O segredo é a presença em primeiro lugar. Esse é o verdadeiro sentido da palavra que está escrito, se não me falha a memória em Tiago. Muitos pedem, mas não recebem porque pede mal, pede para o seu próprio proveito. A gente usa essa palavra para pregar sobre matéria. E não é sobre matéria.
É sobre os dons do Espírito que ele está falando. Porque tem muitos que correm atrás do poder para ter fama, para conquistar dinheiro, para conquistar aquilo para o seu próprio proveito e não recebe. E Deus não está interessado naquilo que você quer. Ele está interessado se você está interessado naquilo que ele quer. Então, se tem gente correndo atrás de dons, ficar indo pedir impartição para ter dons, ativação, foca dentro do quarto, Mateus 6:6. Ou vai pro monte, no secreto. 90 dias para Deus levantar meu ministério. Se eu contar que foi loucura, eu saí de dentro da igreja com uma armação para mim, armaram dentro do propósito de 90 dias, desci a nuvem no campo. Eu tenho foto aqui, eu tenho vídeo. A nuvem descendo, andando no campo como um lençol perto da gente, a gente orando nos 90 dias. Deus levantou uma missionária na Penha, daqui de São Paulo, que não me conhecia, atravessou a cidade, pegou o metrô, pegou o ônibus, de madrugada foi marchando no meio daquele campo, falando: aqui estou eu. Deus mandou por sua causa, eu não te conheço. Mas o que você pediu nessa campanha que você está fazendo, Deus mandou dar carta branca para você, que nem rei Ezequias. Ele falou assim: tô dando a carta branca. Deus tá falando, faz o que você quiser. Eu olhei pra ela: sério? Deus tá falando pra mim fazer o que eu quero? Sim. Imagina a responsabilidade de você receber a resposta do Senhor no meio dos 90 dias e falar: faz o que você quiser, que eu te garanto. Imagina você ter uma carta branca. E aí você pensou, ministério. Ministério. Minha igreja começou com obra de rua. Todo domingo entregando 120 marmitex pros moradores de rua na cidade de Taubaté. Sim, a gente começava no sábado à noite, a gente ia domingo de manhã cedinho para terminar os cozimentos. 5 horas da tarde, as marmitex estavam empratadas. Nós levávamos também fardos de água. 7 horas da noite, nós estávamos na rua percorrendo a cidade inteira entregando comida. Só chegava em casa às 10 horas da noite. 3 anos seguidos dessa forma e começamos o culto na garagem da casa do meu pai. Deus falou para mim: você não precisa pedir nada. Não peça, que eu vou garantir tudo. Com uma semana, chegou uma pessoa, com 2 semanas, tinha 10 pessoas, com 3 meses ali, tinha 30, 40, 50 pessoas dentro do ranchinho, acontecendo libertação, expulsando demônio, pessoas sendo curadas dentro do ranchinho ali. Quando Deus falou: tô liberando um ponto na rua da casa. Aí nós fomos pro ponto da igreja, em questão de 1 ano. E nem apóstolo eu era só missionário. Tem quanto tempo agora a igreja? A minha primeira igreja tem 5 anos. 5 anos a primeira igreja. Fala aí o endereço e o nome da igreja. Quem estiver aí de Taubaté, visite a igreja. A igreja, Horário a de primeira culto. igreja. Essa primeira igreja ela é pequenininha ainda, mas é uma igreja de fogo. A igreja do sobrenatural, a igreja de fogo. Muitos gostam dela por ser pequenininha. A segunda que é a grandona. E também Deus está fazendo o extraordinário. Deus está movendo o extraordinário nesses últimos dias, que Deus deu 2 terrenos para a igreja. 2 terrenos para construir as igrejas. A sede própria. A sede Que as própria. duas não é sede própria ainda, é alugada. É alugado. Os pontos são alugados, mas Deus entregou. Usou irmãos, pessoas, falaram assim: não, tá aqui o terreno. Vai Que construir benção. a igreja. E a igreja fica, a primeira, ela fica situada na rua Comandante Fernando de Barros Morgado, número 347. Comandante Fernando de Barros Morgado, 347. Parque Aeroporto. E o culto lá é dia de quarta e sábado. Todas as quartas, 7h30 e sábado às 19h30 também. E a nossa segunda igreja fica no bairro da Gurilândia, em Taubaté, na Avenida Oswaldo Barbosa Guizar, número 566, é isso? Ah, não sei o número. Pode. 655, perdão, inverti. É muita coisa na cabeça. 655. Avenida Oswaldo Barbosa Guizar, 655, no bairro Gurilândia, e os cultos lá é dia de quinta às 19h30 e domingo às 19 horas. Aleluia. Então visite a igreja aí, em nome de Jesus, para receber mais de Deus. Apóstolo, você falou dessa experiência que teve com 19 anos de arrebatamento, né? Uma experiência muito forte. Você teve outra experiência de arrebatamento? Várias. Conta aí alguma. Que essa daí não foi só essa experiência do arrebatamento com 19 anos, foi muito forte, porque não só que tem gente que é arrebatado e vê, tem visão, mas Jesus falou, você falou do seu futuro, que está acontecendo hoje. Hoje você é apóstolo, Sim. né? Ele falou lá atrás. E daí você disse de guerra, algumas coisas que já aconteceu. Ele estava falando: vai acontecer isso, isso. Foi uma revelação do futuro, né? Você teve alguma experiência de arrebatamento assim, de Deus mostrar algo? Sim. Então, Sim. conte como foi. Bom, a minha história é muito grande, né? Vamos resumir. Em quesito de arrebatamento, também tenho... Deus, ele me leva às vezes em situações para enxergar situações, então ele me tira do corpo e me leva até lugares para ver situações. Por exemplo, se eu tô orando para alguém da minha igreja, algum obreiro,
Deus ele permite que às vezes eu vá até a casa daquela pessoa E ver lá. e ver o que está acontecendo. Então, esse tipo de arrebatamento acontece muito. Muitos estão tendo experiência aí. Aí liga o apóstolo, eu falei, eu sei. Aconteceu. Dos seus discípulos Sim, estão recebendo a unção. discípulo. Na libertação de cativeiros, acontece muito. De eu sair de onde eu estou com os anjos e ir até o lugar onde a alma está presa em cativeiro. Eu tenho uma obreira que estava sendo preparada para ser mãe de santo. Ficou um ano de cabeça raspada, fez catulação, um monte de coisa. E Deus, para fazer a libertação dela, ela ficou 9 meses, hoje tá até hoje comigo lá na igreja, para glória de Deus liberta. Mas foi durante 9 meses para conseguir a libertação completa. Por quê? Mesmo sendo batizada, olha como isso é importante, mesmo sendo batizada, ainda vinha manifestações nela. Porque mesmo que você batize e aceite a Cristo, você tem portas abertas e ligações com as trevas, aquilo precisa ser fechado. Porque pode acontecer do diabo usar daquilo de legalidade no teu DNA, no teu sangue, e ainda assim ter acesso à tua vida, à tua alma. Então, um dos arrebatamentos que Deus me usa é para libertação de cativeiro. Então, quando inteirou 9 meses, isso foi o ano passado, se eu não me falha a memória, no mês de outubro, chegou o final do culto, todo mundo saiu, Deus falou, pede para ela segurar. Segura ela, pede para ela não ir embora, porque hoje é o dia que eu vou mostrar para você o que tá acontecendo e que o diabo tá tendo acesso ao corpo dela. Eu pedi para ela esperar, e com os obreiros em específico, Deus falou assim, começa a pedir para eles orar, e você ora, e fecha os olhos, que eu vou mostrar para você. No processo de eu fechar o olho, ela incorporou, ela manifestou. Só que os anjos estavam ali. Isso que eu explico o ministério dos anjos. Os anjos acorrentaram ela e ela ficou no chão acorrentada sem ação nenhuma. Então, com toda a segurança, eu pude fechar os meus olhos. E dali, eu saí da onde eu estava e Deus me levou para dentro de um terreiro de feitiçaria aqui na cidade de Itanhaém. Onde tudo aconteceu na vida dela. Na cidade de Itanhaém. E ali, eu fui de frente com o altar da entidade, da qual vinha em ataque sempre na vida dela, e eu olhei para todo aquele altar montado, os 2 anjos, um à direita e um na esquerda, na frente do meu lado, me amparando, e eu olhava para aquelas imagens, e Deus falou assim para mim, a entidade não tá nas imagens, olha para baixo. Na hora que eu olhei para baixo, eu vi as tigelas de barro, que é os aguidá que eles falam, né, do assentamento, e os garfos, a oferenda, tudo que tava ali dentro daquela tigela, e Deus falou, enfia sua mão e tira a pedra que tem ali dentro. Para quem conhece um pouco dessa religião sabe que dentro dos assentamentos tem uma pedra que eles chamam de pedra do Exu. Tirou aquela pedra, até então eu não sabia do que significava, ele falou assim, é aí que tá a entidade e é aí que ela é alimentada. Então, pede pro anjo que tá à sua direita, com a espada, cortar essa pedra no meio e tirar o sangue da sua obreira que tá aí. Porque o sangue dela foi colocado na pedra. Ela tinha ligação direta com aquele altar. Aí o anjo pegou, partiu a pedra no meio, retirou, recolhendo o sangue dela, saiu umas gosmas pretas daquela pedra. Soltei a pedra ali naquele mesmo lugar. Aí Deus falou assim pra mim, agora eu vou te levar em outro lugar, mais profundo. Aí os anjos me conduziu até um vale, aonde tinha um cemitério, tinha uma árvore seca, tinha até uma corda de forca na árvore, eu lembro certinho como que era, tinha um lago de lodo, e o cemitério, Deus falou assim, cava essa cova. E eu cavava com as minhas mãos a cova. E eu vi um caixão certinho, com recorte de vidro. Aí os anjos que estavam comigo ajudou a abrir o caixão, e tava lá o espírito de uma mulher, de uma senhora já morta, que era a entidade que trabalhava na vida dessa minha ombreira com um feto, com um bebê recém-nascido ali, no colo, dentro do caixão. E eu peguei aquele bebê recém-nascido, entreguei pro anjo e retornei de volta. Eles me trouxeram de volta para onde eu estava na igreja. E nisso, quando eu retornei, o anjo que estava comigo ficou segurando o bebê. Aí, que muitos não entendem, quem era aquela criança? Era a alma dela. Estava fragmentada. Estava aprisionada dentro daquele cemitério no submundo. Naquele abismo. E quando eu retorno, logo em seguida, ela fica de pé, ainda incorporada. A entidade, ela começa a fazer todos os gestos. Como se estivesse tirando adornos. Pulseiras, roupa, tirando a coroa. Ela vira e falou assim pra mim, agora ela não pertence mais a mim. Não posso mais voltar pra ela. Estou indo embora. A própria entidade. Pegou, saiu do corpo dela
E o anjo pegou, devolveu o bebezinho pra dentro dela e ela... Foi tão impressionante, porque quem tava ali se surpreendeu, porque a hora que ela voltou em si, ela começou a gritar: sou eu, agora sou eu de verdade, agora sou eu mesma. Não é mais ela em mim, sou eu que voltei, sou eu. E começou a chorar e agradecer, e ali foi a libertação de cativeiro da vida dela. Então é um dos arrebatamentos. Teve arrebatamento de ir para outra cidade espiritual. Deus me levou em 5 países. Um foi Jerusalém, outro foi Turquia, na onde eu fui, Itália, Portugal, e outra foi lá na Rússia. Me levou em 5 países. Eu ficava em cima de prédios altos, olhando para toda a cidade, Deus falando para mim o que ia acontecer com cada cidade. Você foi em outras dimensões? Em outras dimensões. Como é outras dimensões? Bom, depende, né, das dimensões da qual Deus conduz, né? Nas cidades, eu fui nas próprias cidades. Então, se eu falar para Cidades você... celestiais? Não. Humanas. Na Terra. Deus me levou em cidades aqui da Terra. Rússia, Itália, Portugal, Jerusalém, Sim. Turquia. E aí você vê o aspecto da cidade no mundo espiritual. Sim, só que olhando na forma material. Não via no mundo espiritual. Ele me levou em espírito nessas cidades. Para dizer, para mim retratar o que ia acontecer com cada cidade. E uma das coisas que quando eu estava em Jerusalém em espírito, ele me mostrou lá do alto, perto do Muro das Lamentações, é a construção do terceiro templo. Antes de começarem a falar que ia construir, ele tinha mostrado para mim, aqui vai construir. Já está com o projeto aprovado e vai ser anunciado para toda a população que vai ser construído o terceiro templo. E no céu? Voltou? Várias vezes. Várias vezes. Em dimensões diferentes, mas várias vezes. Naquela dimensão que eu fui do primeiro arrebatamento, eu voltei uma única vez. Uma única vez, que foi quando foi para mim receber minhas armaduras. Porque no mundo espiritual a gente tem armaduras. Então ele me deu armaduras lá. Então hoje, dificilmente, as pessoas perguntam como é que não consegue atingir o seu corpo, como que não consegue atingir você, por causa das armaduras que eu carrego. Eu caí da altura de mais de 4 metros de altura, de cima da casa. Não aconteceu nada com o meu corpo. Eu tenho uma escada de alumínio, tá lá meu corpo marcado todinho. A minha esposa saiu correndo, desesperada. Pronto, morreu. Caí de lá do topo. Escorregou a escada e caí de cima da casa, em cima da escada. Eu achei que eu tinha morrido e ficou tudo branco. Meu braço tinha deslocado. Daqui a pouco meu braço volta. Não tinha nenhum osso quebrado. Nada. E a marca na escada. Acidente de carro batendo em mim na moto. Minha perna, achei que tinha quebrado a minha perna. Quando eu fui, nada. A armadura. Então, uma da segunda vez que eu voltei lá, naquele mesmo lugar, foi para colocar as armaduras celestiais no meu corpo. As armaduras que eu ando. Sobre o Brasil, você teve alguma visão? Tem. Que conta essa visão? Boa ou ruim? Há pouco tempo. Vamos lá. Conte a visão, né? Seja boa ou seja ruim. Bom, isso ainda não trouxe. Eu não trouxe ainda a público. Que vai falar agora? Então segura aqui. Você tá ouvindo aí coisas inéditas e talvez você não deu like ainda. Eu gosto de falar que você pode ajudar o programa de 3 maneiras. Primeiro, orando. Eu acredito no poder da oração. Ore por mim, ore pelo canal, ore pelos convidados, ore pelos que são inscritos, porque nós cremos que Deus está usando esse programa para ativar pessoas, que é o testemunhos, pessoas sendo ativadas. Segundo, compartilhando aí nas redes sociais, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, direct do Instagram. Terceiro, semeando. Semeando também, deixa Deus te usar, uma oferta, que nós estamos num grande desafio de fazer o nosso próprio local. Então você pode ser um semeador também. Deixa Deus te usar. Então, porque aqui tem coisas inéditas. Pode falar. Glória a Deus. O Brasil já está começando o ápice do abalo econômico que ele está tendo. Vai ter um abalo econômico no Brasil? Vai ter um abalo econômico muito forte. Mas eu pensei que nós já estávamos no abalo econômico. Não, é só o princípio. É só o princípio. Porque tem golpe de Estado armado. Deus mostrou para mim há pouco tempo do que vai acontecer dentro do Brasil. E isso que muitos falam pela internet, falam, estoca alimento, estoca produtos de higiene, estoca azeite em casa, estoca vela, porque vai faltar energia. É verdade. E vai acontecer. E vai acontecer. Deus falou que esse abalo econômico vai ser tão grande que os pobres eles não terão vez para comprar no supermercado.
E os ricos vão se adiantar com o que tem mais poder, vai conseguir comprar para eles e para os pobres vai faltar. Vai ter fome, vai ter seca. Muito grande aqui no país. E já está começando esse abalo econômico. Você pode ver o valor da inflação dos produtos de alimento. O preço que está a nossa gasolina está começando. E uma das coisas que eu vi, o país em destroços. Mas será que é literal mesmo? Não. Ou é algo espírito? É Literal. espiritual. É espiritual. Não, Em sim, mas destroços. destroço vai ser literal? Vai acontecer literalmente isso? Provavelmente, porque eu vi por mísseis. Mísseis caindo no país e destruindo em destroços. Entende? E orando a Deus, pedindo discernimento dessa visão que eu tive, o Senhor falou assim: para algo ser construído, ele precisa ser destruído para haver a reconstrução. Deus falava o tempo todo isso para mim. Algo vai precisar ser destruído para ser reconstruído. Porque nós temos o Brasil como celeiro, como berço do último avivamento. Só que para esse avivamento chegar, vai precisar haver uma reconstrução. O altar que está no país não pode continuar. Então, isso numa visão muito clara, Deus me entregou. Destroços, destroços. Eu andava no meio de destroços por cidades daqui do país que eu não sabia nem qual cidade era. Eu andava, pessoas machucadas, casas destruídas, prédios inteiros destruídos, e o Espírito do Senhor falando para mim. Falou assim, vai precisar haver uma reconstrução. Uma destruição para uma reconstrução. Vou ter que reconstruir para que possa se cumprir minha vontade nesse lugar. Então, o país ele vai passar por um processo muito difícil de abalo. Vai haver uma quebra no país para haver uma reconstrução. Então, uma coisa que eu tenho para dizer para todos que estão me ouvindo é o seguinte: não tenha medo. Os justos viverão pela sua fé. A palavra é bem clara quando ela diz isso. Os justos viverão pela sua fé. Então, aqueles que estão no Senhor não precisam temer com nada, que Deus vai prover, Deus vai cuidar. Mas vai haver isso no país e Deus vai reconstruir o país para esse último avivamento, para acontecer todas as coisas. Isso independente da política nesse ano que... É independente. É independente. As pessoas têm medo dos processos que Deus está trabalhando na face da terra, falar destruição, mas tá na Bíblia, tem que acontecer. São coisas relatadas por profecia, tem que acontecer. E qual é a nossa diferença para os países de fora? Nenhuma. E você viu algo além depois da destruição? Sobre o Depois eu não tive mais. Eu vi até aquele momento e o Senhor falou que precisa ser destruído para ser reconstruído. Então vai haver uma virada de chave muito grande. Uma virada de chave muito grande. E esse governo que está atual, não sei nem se eu posso falar isso, esse governo que está atual não vai deixar tão fácil assim. Não vai deixar tão fácil. O que os crentes eles precisam entender é que precisam se unir em oração para poder haver essa reconstrução do país, principalmente da nossa atmosfera espiritual. Estão brincando de ser crente e não estão prestando atenção no que está acontecendo. Estão brigando por poder, estão brigando por fama, estão brigando por isso, por aquilo. Mas a principal função da igreja que ela deveria exercer pelo país não está fazendo. Por exemplo, pastor, eu vejo muito podcast de briga, de debate, de palavra, de religião. Agora tá um tal de famoso de podcasts aí, né? De debates por religião. O que vai acrescentar nisso? O que a igreja tem que estar fazendo? Ela se unindo e fazer o papel dela para quê? Para que nós possamos orar pelo nosso país. Para destruir esse principado que está aqui em cima. Você acha que a igreja tem orado pouco? A igreja do Brasil. Eu não posso generalizar. Tem igrejas sérias no país, mas tem igreja que está brincando. Tem igreja que não tá acordando para o que está acontecendo. Que a igreja precisa fazer para estar preparado para coisa ruim e para coisa boa, para o avivamento. O que a igreja precisa estar fazendo, no modo geral? Uma coisa que Deus tinha falado para mim e que muitos perderam no meio do caminho. Voltar para o ponto de origem, para o ponto de partida, o primeiro amor. Estão se esquecendo do primeiro amor. De como era que Deus fez as coisas no princípio. Estão deixando poder, dinheiro e ganância tomar conta do coração e se perder no meio do caminho. Seria o que? Voltar no primeiro amor? Orar mais, jejuar? Orar, jejuar e principalmente, sem rodeio, se consertar. Se consertar. Altar não é brincadeira. Igreja não é brincadeira. O reino não é brincadeira. A gente não pode brincar com as coisas celestiais. Ou a gente é ou a gente não é. Estão levando com leviandade. Estão levando as coisas do Senhor por superficialidade. Hoje, se você for pegar metade dos crentes, não aguenta orar uma madrugada inteira. Eu vivo no meio deles. Não aguento orar uma madrugada inteira. Faz 20 minutos de oração e já acha que é o suficiente. Você lembrando, eu gosto de falar isso, o pessoal já do canal sabe, quando eu era pastor da igreja, eu sempre pegava no pé da igreja para estar orando, né?
A primeira pergunta que eu perguntava para todo irmão: "E aí, irmão, tá orando?" Não, tô. Aí eu lembro que tinha um irmão novo na fé. E eu falei: "E aí, irmão, tá orando?" "Não, pastor, tô orando muito, tá?" Eu falei: "Ah, que bom." Eu fiquei alegre, né? Eu falei: "Quanto tempo você tá orando?" 15 minutos. Eu falei: "Irmão, cria vergonha na cara." 15 minutos de oração, você fala que é muito? Eu lembrei disso. Quando eu entro no monte, eu não tenho hora pra ir embora. Eu não gosto de coisas rápidas. Uma vez um pastor falou pra mim, falou assim: "Mas se o Espírito Santo quiser, ele responde em 3 minutos." E eu É, devolvi a resposta. Mas pra ele responder em 3 minutos, você tem que ter uma vida de relacionamento com ele. 20 minutos não traz resposta. Aí o pessoal foi embora e ele eu tava fiquei. criticando você que orava Nós muito. tínhamos acabado de entrar, deu 20 minutos e já queria ir embora. Ah, Eu falei: "Mas já?" Aí ele pegou, foi embora, o pessoal foi embora e eu fiquei. então quem for pro monte pra você for orar pouco, não adianta. Vai voltar sozinho. Isso aqui tem que ficar em casa. Eu lembro que Relógio tem que eu ficar em lembro casa. antigamente, eu tenho 32 anos na fé. Tinha muitas vigílias, fazia muitas vigílias nas igrejas e era a noite toda, né? Claro que tinha umas no meio pentecostal que tinha Sim. bastante palavra, louvor, mas de qualquer jeito era a noite toda. Mas hoje em dia você não encontra, né? Você ia em uma igreja que tinha uma vigília e outra, tá difícil até achar vigílias nas igrejas. Hoje não são vigílias. Me perdoe quem estiver escutando, pastores, perdoe se eu estiver errado, mas a grande maioria que eu vejo são eventos. Vigília é uma coisa, evento é outra. E como? Explica a diferença. Hã? Explica a diferença. Mas, pastor, altar não é palco. Altar não é palco. Muitos me pedem para fazer vigília na minha igreja. Eu até faço. Sabe como que eu faço? Todo mundo de joelho, em jejum e consagração. Mas hoje você pega as vigílias, tem cantor de fora, fulano de fora, pregador de fora, famoso de fora, e paga tanto para um chegar na igreja, outro para chegar na igreja, para ter 4, 5 horas de show dentro da igreja e achando que Deus está se agradando daquilo. Não é assim que funciona. Não é assim que está escrito. As vigílias é para consagração. A vigília é para busca da presença do Senhor na intimidade com Ele. Direto eu faço com os meus obreiros dentro da igreja. Tem um aqui que tá aqui hoje aqui comigo. Faço direto dentro da igreja. Eu boto todo mundo de joelho com a cadeira virada pro altar e passa a madrugada orando. E aquele que começa a dormir no meio da oração, eu vou lá, dou um copo com água, dou já um peteleco no pé da orelha para acordar e ir lá e lavar o rosto para poder continuar orando, para não dormir no meio da oração. E eles conseguem ficar a noite toda orando? Não. Os obreiros? Não. Eis a questão, se consegue. Ele fala: "Apóstolo, não sei como você consegue. Eu passo 3 dias acordado, a minha esposa testemunha. Eu chego da igreja, deixo as crianças na cama, me despeço da minha esposa, vou pra sala, dobro o joelho e passo a madrugada orando." Como consegue? Qual o segredo? Espírito Santo. Não tem segredo. Espírito Santo. É você estar determinado pra fazer aquilo que você precisa. Uma vez eu Só preciso. uma pergunta, é orando com entendimento em línguas, é os dois juntos? Os dois juntos. Pela racionalidade, com entendimento e em línguas. Primeiro que o dom das línguas ele é fundamental. Ele te dá a capacidade pessoal, né? Ele te dá orientação pessoal, desenvolvimento e também ativa o dunamis, que é o lado espiritual, que é o fogo do Espírito Santo, a unção. Muitos pais da fé aí, homens de peso na unção, oravam de 8 a 12 horas por dia em línguas. Então ela é fundamental. Mas a oração intencional, ela é primordial. Porque só em línguas vai edificar você mesmo. Deus está entendendo que você está orando, mas você precisa da oração racional. Porque você vai direcionar para aquilo que você precisa naquele momento da tua oração. Então, você precisa também orar falando o teu idioma, direcionando a Deus. Então eu passo a madrugada orando, lendo a palavra, recitando a palavra, determinando que a palavra é em cima daquilo que eu preciso, para dar cobertura, principalmente para aqueles que estão debaixo da minha cobertura espiritual, para dar proteção. E também a línguas. Então eu faço um misto de dois. Não oro só um. Vou só orar em línguas. Não. Você ora dois. Mas eu queria saber a causa do tempo, né? Que a língua ajuda também na questão do tempo pra mim, né? Você passa um dia sem orar? Um dia sem orar? Jamais. Já acordo orando. Não tem um dia. Todo... Passou já um dia sem orar nada? Não. Toda a minha vida, oração é primordial. Se eu tô no banheiro fazendo as minhas necessidades, eu tô orando sentado no banheiro. Se eu tô tomando banho, eu tô orando no banho. Uma vez queimou o chuveiro, e tanto que eu entrei na oração debaixo do chuveiro, minha esposa teve que espancar a porta, porque eu tava orando debaixo do chuveiro.
É o tempo todo oração. Não tem. Não tem essa. Ou você é ou você não é. Se você é alimentado por isso, se você tem a presença do Espírito Santo, como que você vai passar um dia sem aquilo que te alimenta? Aquilo que te faz permanecer? Mas você sabe que tem crente que passa dias sem orar, né? Ah, desculpa, pastor. O que Aquele você que, acha do crente aquele que que conhece Jesus, aquele que conhece a presença de Deus e passa o dia sem orar, não conheceu a presença de verdade, só de não ouvir falar. conheceu? Não, só de ouvir Não é falar. crente de verdade? Não. Não sei se você conhece o apóstolo Denardi, né? Ah. Ele teve aqui no nosso canal, aqui no Poder. Perdão, apóstolo paizão, perdão. Ele teve aqui no Podercast e ele falou assim, A que falha é a falha dele. ele falou assim que não acredita na conversão de ninguém que se não ora. Acho que nem é convertido se não tiver uma vida de oração. Tá vendo? Aí. Então, não. Pensei que eu já tava falando contra meu presidente. Não, ele disse que se não se ora, ele não acredita nem que é crente. Tá vendo? Tudo. A minha filha ora. O meu filho de 3 anos ora. Eu ensinei a orar. E o tempo todo. Quando ela precisa de alguma coisa em casa, ela vai, ela coloca a mão na geladeira, ela pede pra Deus. Quando ela quer algo que ela quer, brinquedo, qualquer coisa, a gente não tem condição, ela vai pro quarto, ela ora, ela pede pra Deus. E Deus dá em 3 dias pra ela. 3 dias Deus faz. Pra você servir a Deus, você tem que sair da naturalidade, porque Deus não, para ele é natural, pra nós é sobrenatural. Então assim, temos que sair do natural pra ir pro sobrenatural. E como eu falei nesse final de semana pro meu outro paizão, que é o apóstolo Anderson Vieira, tava conosco numa imersão. O Anderson também teve aqui. Teve, né? Eu falei pra ele, apóstolo, eu sirvo a Deus. Pra mim, pra servir a Deus é tudo ou nada. Eu não sirvo pela metade. É tudo ou nada. Como que eu vou servir ele pela metade? Então, até mesmo no ato de ofertar, tem pessoas que não acreditam nisso, mas no ato de ofertar, ou é tudo ou é nada. Eu não faço pela metade. Então, eu tenho uma benção, né, que muitos acessos, muita chave vem através daquilo que nós fazemos. Que eu tenho até um livro que já escrevi, tá para ser lançado, que é a Kavod, que é o peso da glória, que fala muito de honra, sobre a chave para prosperar, que é o Kavod. Vai lançar aqui, vamos lançar aqui. Vamos lançar aqui. Assim que eu mandar para a editora, a gente vai lançar aqui. Tem um segundo projeto que já está encaminhado, que é Onde Está o Seu Coração. Que Deus deu um testemunho na minha igreja lá, e o Espírito Santo veio confirmando, falando que eu tenho que escrever esse livro Onde Está o Seu Coração. Foi tremendo. E foi a minha pregação, a minha pauta principal que eu ministrei lá na Holanda, em Amsterdã, na Conferência Internacional de Nações. Onde Está o Seu Coração. Inclusive, eu sou o representante da América do Sul na conferência. Que benção. Kavod, você está falando de honrar. Kavod é honra, é peso. Honrar a Deus ou honrar o profeta? Como que você honra aquele que você não vê se você não consegue honrar aquele que você está vendo? Consegue entender? Consigo. A palavra de Romanos é clara quando diz que nós devemos honrar os nossos líderes. Independente. Deus institui a liderança, Deus institui a autoridade aqui na terra. Então nós temos que honrá-los. Porque honrando, nós honramos o princípio da palavra e honramos a Deus. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, mas a obra, o reino dele aqui na terra precisa para se manter. Então nós honramos a Deus como? Com aquilo que nós temos. Porque eu sempre ensino na minha igreja, dinheiro não é papel, não é moeda, dinheiro é sangue. E todo altar se movimenta com sangue. Então, quando eu deposito a minha oferta no altar, eu estou depositando a minha vida, porque eu precisei de tempo, suor do rosto, a minha vida para conseguir aquele dinheiro. Então, no mundo espiritual tem peso. Então, é honra. Nós honramos a Deus e nos aliançamos com a presença dele através disso. Até o que é feiticeiro sabe disso, por isso que ele faz oferta de sangue em altar. Até o feiticeiro. Mas isso veio da parte de Deus. Entende? Olha o testemunho que eu tive. Tá no meu livro da Kavod, sobre honrar a liderança, né? O apóstolo Anderson, né? Nós fizemos uma imersão e eu falei para Deus assim, Senhor, nós vamos cobrar inscrição para essa imersão, para ajudar a igreja, para nós honrarmos o apóstolo. Só que a minha igreja tem muitas pessoas que são carentes. Eu falei assim, não é justo, eu quero que todos participem. Aí um obreiro também pegou e falou assim, apóstolo, o valor é alto, né? Eu ia colocar até R$100 para inscrição. O valor é alto. Eu falei assim, então não, vamos fazer o seguinte, vamos cancelar essa inscrição, vai ficar aberto para todo mundo. Aí já anunciei nas igrejas, falei assim, a imersão está cancelada, está aberto. E eu tinha colocado o valor da imersão para honrar a vida do apóstolo. Aí eu orei a Deus e falei para Deus, Senhor, levanta a oferta, porque eu preciso honrar a vida do apóstolo. Levanta a oferta.
E Deus sabe da minha necessidade. Que não é fácil se administrar igrejas. E muitas das vezes tem mês que não entra. Tem pessoas que acham que a gente abre igreja por causa de dinheiro, coitado. Tem igreja por causa de dinheiro, mal sabe. Mal Então sabe. fala, vai abrir pra Não você ver. sabe um terço. A minha esposa, para me ajudar, chegou a trabalhar em 3 empregos para ajudar a manter a porta da igreja aberta porque não entra. Entende? A gente chegava a dar salário dela inteiro, salário meu, tirar conta de água, luz da nossa casa, deixar cortar em casa para manter a porta da igreja aberta. Não sabe um terço da história. Eu não tiro da igreja para mim, eu tiro meu para a igreja. E aconteceu a mesma coisa. O aluguel não tinha dinheiro para pagar o aluguel da igreja e fiz a imersão. E falei para Deus, Senhor, levanta a oferta que eu vou dar para ele, mesmo não tendo dinheiro do aluguel. E entrou no dia da imersão de oferta. O que não entra no mês. O que não entra no mês entrou. Aí eu entrei na sala particular e falei assim, vou honrar a sua vida e tá aqui. Quero ofertar dele, apóstolo. Pelo amor de Deus, não faz isso. Você precisa. Eu falei para ele, deixa comigo, fica quieto. Deixa eu fazer o que tem que ser feito, porque eu orei para Deus que é tudo ou nada. Se era tudo, é tudo. Então eu vou cumprir aquilo que eu falei para Deus, sem peso no coração e sem dó. E eu não tenho apego com isso mesmo. E não é a primeira vez que eu faço isso. E todas as vezes que eu fiz, que Deus mandou eu dar tudo que eu tenho, até mesmo da igreja, sacrificar, Deus me honrou de uma maneira extraordinária. Aí o que aconteceu, eu fiz. No dia seguinte, Deus fez entrar o valor todinho do aluguel. Ganhei a reforma da igreja todinha, material, mão de obra paga. Eu já tinha ganhado para a igreja um terreno que foi ofertado de 400 metros quadrados, que é para essa segunda igreja maior onde ele foi, que vai começar a construção em janeiro, que vão me dar até com a construção. Na igreja. E ainda me deu o segundo terreno para a terceira igreja. De sábado para cá. E pessoas de longe, que eu já nem conhecia mais, ofertando na igreja. Com Deus é tudo ou nada. Faz para ele o que você nunca fez, que ele vai fazer aquilo que é diferente para ti. E o Espírito Santo falou uma vez para mim, de madrugada eu orando, indo sozinho no altar da igreja, orar, interceder pra igreja, falou, se você não tiver disposto a fazer o que ninguém quer fazer, você não vai viver o que aqueles querem viver, não vive. Ou seja, para você viver o que ninguém vive, tem que estar disposto a fazer o que ninguém quer fazer. Então esteja disposto. Faça o que ninguém quer fazer, que você vai viver o que ele não vive. Tudo, né? Que eu tava vendo. Oração, jejum, monte, oferta. Deus abriu porta de conferência internacional para mim na Holanda. Mês atrasado eu tava na Holanda. Fiquei uma semana lá. Né? Tudo isso teve um processo, não foi fácil, mas estive lá que Deus deu o escape. Minha esposa sacrificou tudo, sacrificou moto dela, sacrificou um monte de coisa, joias que ela tinha, que no início de casado eu dei pra ela sacrificou pra mim ir pra Holanda. Deus falou pra ela como teria que ser feito, fez, cheguei na Holanda. Quando eu voltei, agora eu tô com ministração, agora dia 19 de setembro eu tô na Argentina, vou pra Buenos Aires, depois de lá eu vou pra outra cidade no interior, na Argentina, no dia 19, com tudo pago, sem eu precisar gastar nada, porque também nem tenho, mas sem precisar gastar nada. Com passagem de ida e volta, com hospedagem, com tudo na Argentina para ministrar lá, que eu vou inaugurar uma igreja de uma apóstola que eu levantei, que está na Argentina. Vou para lá. Tô com porta aberta pro ano que vem para Nigéria. Agora abriu outra para mim para Angola. Então assim, Deus vai fazendo. É Deus que faz. Aí você pergunta como? Não sou eu, porque a minha segunda igreja ele falou, você tem uma pesca mais profunda, vai. O pastor, ele renunciou à igreja num domingo, no outro já estava entrando. Eu não tinha dinheiro. Na semana, Deus deu todo o dinheiro para mim. Paguei o calção da igreja, comprei tudo que tinha dentro da igreja. Em uma semana, sem dinheiro. E todo mês, Deus coloca uma pessoa de fora para dar o dinheiro do aluguel na minha mão. Ele falou, você não precisa pedir que eu vou enviar. Quando menos espera, na outra igreja entra um apóstolo, Deus mandou entregar isso aqui para você. No outro mês, já vai para 2 anos a segunda igreja, desse jeito. Sem eu precisar me preocupar com o dinheiro, que Deus coloca o dinheiro na minha mão para pagar o aluguel integral. Mas a renda, a igreja não dá com a renda local? Imagina você assumir um ponto de igreja para 300 pessoas e não ter ninguém dentro. Porque quando o pastor saiu, ele dispersou todo mundo. Como que eu ia pagar um aluguel de um ponto desse jeito? E Deus falou assim, eu que estou mandando, eu que vou prover. E ele fez. E continua fazendo. Hoje, para glória de Deus, vai fazer 2 anos, dia 2 de agosto, dessa segunda igreja, que é o da Gurilândia, onde eu passei o endereço.
Estamos com obreiros, porque era eu, a pastora minha mãe, a minha esposa e 2 obreiras que ficou do antigo pastor. Só. E é as 2 que estão comigo até hoje. Depois Deus enviou a família inteira. Hoje eu tenho discípulos, eu tenho obreiros, tenho congregantes lá comigo. E hoje, para a glória de Deus, tudo está girando com mais facilidade, porque Ele está honrando a casa e as pessoas estão ajudando. Mas, por fé. Então, se alguém chegar em Taubaté, é assim, né, a cidade, né? Sim. Taubaté é do lado de São José dos Campos, não? Isso, Taubaté, Caçapava, São José. Então, se eu quero uma igreja de poder, onde tem a presença, qual é o nome da sua igreja? Imande. É um pouco comprido que Deus deu nome no monte, né? Imande, Igreja Missionária Apostólica da Misericórdia de Deus. É grande o nome. É grande. Mas Aí, Imande, aí tem que ir. Aí nessa igreja com certeza vai achar com certeza. poder de Deus, presença, tudo. Presença sobrenatural que Cura, cura, libertação. cura, libertação, o que mais tem? Cadeirante andando, câncer A gente desaparecendo. tá acontecendo isso lá? Pô, já perdi a conta já de quantos testemunhos tem. Muito. Tem que anotar aí tudo esse testemunho. Você faz algum curso, alguma mentoria online? Porque às vezes a pessoa no presencial não dá para ir, mas tem muita gente online assistindo. Nosso canal pega muita gente na Europa também, Angola, Moçambique, Japão. É aqueles que quer aprender online. Você tem algum curso, alguma mentoria? Online ainda não estou fazendo, por conta da minha demanda de compromissos. De cuidar das igrejas, as pessoas. As pessoas acham que é fácil e não é. 24 horas, eu não tenho tempo. Tem dia que eu tenho que desligar o telefone de madrugada, porque até de madrugada eu tenho que atender o telefone, às vezes até expulsar demônio por telefone de madrugada. Mas eu estou eu chamo de arena, né? Escola Profética de Libertadores. E agora também é escola de obreiros, porque tô pegando os obreiros das 3 igrejas, reunindo na primeira igreja do Parque Aeroporto, toda terça-feira às 8 da noite. Então ali eu dou teologia revelada, que é a escola profética, aula de hebraico, aula de grego e ativação espiritual, porque ali eu explico tudo sobre dons espirituais, sobre a unção, sobre ativação, para eles aprenderem e estarem capacitados a operar na igreja. Então está sendo extraordinário, porque eu tenho obreiros que estão tendo visão, que já está sendo despertado na visão, revelação. Tem obreiros que já está no nível assim de cura extraordinário, curando lepra, curando câncer, tudo através dos ensinos que está sendo dado. Mas só por enquanto presencial. Presencial. Eu ainda vou montar a estrutura para online, porque nós estamos desenvolvendo um site específico para isso. Você tem canal no YouTube? Tenho, mas eu também não estou usando por falta de tempo. E não grava o culto? Podia gravar o culto, O a culto, palavra. às vezes, eu passo em live no meu Instagram pessoal. Entendeu? Sim. Do YouTube eu andei fazendo umas ministrações algum tempo atrás, mas por falta de tempo eu não sento para gravar. O meu trabalho ele tá bem ativo e presencial. Faz algo online aí que o povo gosta de coisa online. Tem uma irmã que ela veio aqui a primeira vez, ela não tinha nem canal. Eu falei assim, irmã, ela veio a segunda, faz um canal, irmã. Aí ela fez, e aí ela ficou bem ativa no canal, e tá com 70 mil canal, do tamanho do meu já. Glória a Deus. E começou agora, mas aí explodiu o canal dela. Glória a Deus. O povo tem sede. Deus tá levantando um povo com fome e com sede. Sim. Pelo menos o povo que acompanha aqui o Podercast é um povo, eu gosto de falar de fominha, que tem fome, que tem sede de Deus. Glória a Deus. E a chave é a oração. É ir pro secreto. É ir pro secreto. Monte, oração secreto, jejum, é renúncia. Eu ainda vou lá em Taubaté e lá no monte. Não sei se eu vou conseguir ficar a noite toda orar. A noite toda orando, mas eu vou estar indo lá. É uma benção. Eu faço subir o monte lá ou é um monte? Que eu fui um apóstolo lá de Mogi, o apóstolo Alexandre, um abraço para ele. Ele tem vários montes lá em Mogi, mas aí ele falou, mas tem um monte, que cada monte tem um anjo. E ele falou, mas tem um monte que é bem legal. E é 2 horas subindo. Aí eu falei assim, depois dessa palavra você me desanimou. Que ele disse que era 2 horas de caminhada nesse monte para chegar. Eu falei, aí me desanimou. O monte que eu ia lá atrás era 1h30 de subida. 1h30. 1h30 de subida. Hoje, nós temos um monte específico que só vai o pessoal da minha igreja, que é uma mata fechada. Bem na área rural da cidade de Taubaté, no Sete Volta. Então é uma mata fechada. Então meus diáconos, meus obreiros, tudo vão lá
orar dentro da mata. Que eles limparam tudo certinho, bonitinho e ora lá dentro. Tem um monte também muito conhecido na minha cidade, que é o Monte da Chácara Silvestre. Que eles fazem uma fogueira lá, tem um pastor que conduz toda a oração naquele monte, mas nós vamos pouco lá, por ser justamente frequentado por muitas pessoas. Então nós gostamos de algo mais reservado. Porque eu nunca fiquei na beirinha do monte, eu sempre vou pro fundão do meio do mato. E tem um monte também da cidade de Quiririm, que é o mirante da cidade, que fica de frente pra fazenda, que é um local que eu vou com muita frequência. E um dos meus pastores era lá 5 horas da manhã também, é onde eu fiz todo o propósito. É lá que eu vou. Só que lá parece que não é monte, mas quando você passa na avenida, você vê de baixo pra cima, você vê que é um monte. Mas é mais um vale, um pasto, que a gente entra dentro lá no meio do mato. Você já teve muita experiência no monte. Demais. Qual foi a Tanto mais boas quanto ruins. ruim? Porque no monte tem experiência ruim? Claro que tem. Mas de quê? De Claro demônio que- atacando? Claro. Claro, Mas porque como ele chega lá, né? monte é campo de batalha. Monte é campo de batalha. Eu sempre ensino para os meus que no mundo espiritual, para você obter as respostas você tem 3 níveis: níveis de intimidade, liberação de poder e resposta. Para você ter intimidade com Deus é quarto. Para você ter poder e liberação de poder é altar. E para você ter resposta é monte. O problema é que hoje em dia eles não levam o monte mais com muita seriedade. Tem pessoas que estão subindo de qualquer jeito o monte para orar ao Senhor. E monte é campo aberto. Ali tem ataques espirituais. Então todos os obreiros que eu levo tem que estar certo. Porque se tiver um torto é melhor não entrar. Porque eu já tive experiência de pessoas que estavam desconcertadas entrarem junto com a gente, receber retaliação no meio do campo, sair com dor violenta de cabeça, que a dor não passava, ficou 1 semana agonizando de dor. Eu tive obreira que foi lançada longe do nada e quebrou o braço dentro do monte. Isso não comigo, mas estando com outras pessoas dentro do monte. No monte principalmente desse do mirante, que é onde eu vou, tem as vacas. Se a pessoa estiver em pecado, o boi não deixa entrar. Tem o touro. O touro não deixa entrar. Ele cerca você na entrada e não deixa você entrar. Se você estiver em pecado. Assim como teve irmão que entrou em pecado no monte. E o touro foi correndo atrás até a saída para tirar a pessoa de dentro do monte. O touro. Agora, quem tá anda certo, as experiências são boas. Mas Esse touro é o guardião. usado por quê, eu não sei. Mas acusa. 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 Se o touro correr atrás de um, já sabe. Acusa. Esse mesmo touro, nos 40 dias, da época que o meu filho ficou internado, ele abaixou diante da gente a cabeça e permitiu a gente pôr a mão nele. O touro. Assim como os bois, as vacas, mas o touro veio de frente e deixou a gente pôr a mão. Mas acontece. As coisas espirituais, minha visão é aberta, então eu vejo os demônios passando. Quem vai comigo, fica dias orando comigo, escuta os demônios gritar ao redor do campo, que é campo aberto. Se você não tiver certo, é retalhado. Aí hoje em dia eu fico olhando as pessoas subindo de qualquer jeito, brincando lá dentro, agindo de qualquer forma. Eu sou do tempo das antigas, que meus amigos pastores falavam pra mim, pra você ir no monte, quando eu tava lá no comecinho aprendendo as coisas do meio evangélico, tinha um pastor Neres. O Neres hoje tá no Rio de Janeiro. Ele falava pra mim, ele falava: Ricardo, pra você ir no monte, se consagra uma semana antes em casa. Esteja em consagração na semana antes em casa pra você entrar no monte. E eu aprendi isso. Antes de eu pisar no monte, eu me consagro antes. Eu entro em consagração, eu vou orando para mim poder ir pro monte. E hoje eu não vou de qualquer jeito. Tem gente que vai, vamos pro monte orar. Vamos pro monte como se tivesse, vamos ali passear ali na esquina. Como se fosse isso. E não é. Não é. Monte é lugar de resposta, mas também é lugar de batalha espiritual. E se você não souber entrar e não souber sair, meu filho, em vez de ser bênção, vai ser um problema na sua vida. Apóstolo, queria que você falasse seu Instagram, seu canal mesmo, que não tá frequente agora, mas vai que Deus começa a colocar para você colocar conteúdo no canal. E eu gosto de falar para os nossos convidados todos, fazer oração por transferência. E tem muita gente testemunha que é tocado nesse momento, recebe. E é interessante isso, independente, às vezes eu tô vendo os comentários, o programa tem 1 ano, tem 2 anos, e a pessoa, recebi hoje, eles põem a data, e eu falo, como Deus faz, né? O programa já tá há 2 anos, ainda a pessoa sendo tocada, curada, até cura acontece online. Então, é um momento muito especial, e queria falar como os pentecostais, deixa Deus te usar. Você fala seu Instagram e orem, sua câmera. Amém. O meu Instagram é
apóstolo Ricardo Santos. Esse aí é o endereço do meu Instagram. Acessa lá, segue lá que vocês vão ver muita coisa boa por lá. Nós sempre colocamos ministrações dos cultos, sempre tô colocando uma palavra, ensinamento, tô colocando por lá e vai ser bênção na sua vida. Então agora eu quero orar por vocês, em nome de Jesus, para essa transferência de unção que Deus me capacitou lá atrás na minha caminhada e vem multiplicando sobre a minha vida por onde quer que eu passe. Em nome de Jesus, meu Deus Todo-Poderoso e Eterno, eu oro por ti nesse exato momento. Porque a tua presença ela não é limitada, nem pelo tempo, nem pelo espaço. O Senhor está em tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo pela sua onipotência. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, que os anjos ministradores que aqui estão comigo, os anjos ministradores de unção, das labaredas de fogo, das tochas de fogo, em nome de Jesus, vai em direção daqueles que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Sim, E Pai. toca, revestindo com capas, espadas, escudos, em nome de Jesus, transbordando na unção de cura. E naqueles, meu Pai, que estás no céu, em nome de Jesus, nesse exato momento, estão procurando se desenvolver no dom de libertação. Sim, Deus. Como o Senhor me usa na área da libertação, a mesma unção, em nome de Jesus, seja impartida agora. Os anjos agora vão em direção da casa de cada um. Aleluia. Essa pessoa em nome de Jesus. E faz a transferência dessa unção em nome de Jesus, Espírito Santo. Espírito Santo, a transferência de unção. A transferência de cura para o câncer, cura dos ossos. Em nome de Jesus, a unção para ressuscitar morto. Em nome de Jesus. Assim como na minha história de vida tem 2 pessoas que ressuscitaram. Em nome de Jesus. Essa mesma unção vai de encontro para aquele que precisa da liberação, Senhor. Para ressuscitar mortos. Para que o seu nome seja glorificado. Seja ministrado agora. Seja ministrado agora. Agora, na minha voz de comando, eu dou a ordem em nome de Jesus. Se houver alguém que está assistindo que está com câncer, o câncer seja destruído agora. Com enfermidade nos ossos, dores no corpo, infecções, inflamações, em nome de Jesus. Problemas, enfermidades na retina, enfermidades no coração. Em nome de Jesus, meu Pai que estás no céu. Espírito de loucura, espírito de depressão, de epilepsia, convulsões, eu repreendo agora em nome de Jesus. Recamdaraba, que os anjos ministradores agora realizem a libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho uma visão clara agora de uma coluna torta em nome de Jesus, com desvio na coluna. Em nome de Jesus, que o anjo ministrador de cura toca na coluna com desvio em nome de Jesus. Colocando cada vértebra, cada disco no lugar em nome de Jesus, tirando toda a dor do desvio dessa coluna em nome de Jesus, o osso voltando no lugar agora. Em nome de Jesus Cristo. Assim, meu Pai que estás no céu, toda obra de amarração, toda obra de bruxaria, feitiçaria, em nome de Jesus Cristo, que os anjos vão cortando todo o laço agora. Em nome de Jesus Cristo, pela visão que eu tô tendo, Senhor, de uma mesa trincada. O Senhor está falando de quem estiver assistindo ou for assistir em nome de Jesus da mesa trincada, comunhão dentro de casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo laço de destruição, de brigas, de contendas, causada espiritualmente para rachar a comunhão de dentro de casa, para destruir casamento em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor vai agora, meu Pai que estás no céu, quebrando esse laço, fazendo restauração e trazendo de volta quem saiu de dentro de casa. Em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo. Fogo do Espírito Santo. Faz a ativação agora. Faz a ativação agora em nome de Jesus. Faz a ativação agora, a espada vermelha da libertação.
A espada azul em nome de Jesus Cristo para a cura. Recanda rabasoque remede basoque remecando rodosso. Recamandaba e cantoro em nome de Jesus. Pessoas que estão, Senhor, com ministério morrendo, em nome, matando o chamado em nome de Jesus, que a unção venha renovar nesse exato momento agora. Que venha sentir o calor do fogo do Espírito Santo, desde o alto da cabeça até a raiz da planta dos pés, de feitiço que fizeram para bloquear o chamado, para paralisação em nome de Jesus. Essa unção ministrada agora, venha ativar agora, venha devolver a visão espiritual, venha devolver o dom da palavra de conhecimento, a revelação, em nome de Jesus Cristo, venha devolver a autoridade ministerial em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou vendo um manto transparente todo dourado descendo. Deus está ativando ministérios. Deus está ativando ministérios. Pessoas que já era para ser entregue o ministério, para ser entregue o chamado ali, a unção, e foi negado em nome de Jesus. Deus está ativando agora. Deus está dando agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo Espírito Santo. Fogo Espírito Santo. Fogo Espírito Santo. Fogo Espírito Santo. Arabacanda. Em nome de Jesus. E o nome de Jesus vai ser glorificado para testemunho em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você recebe, escreve aí. Eu recebo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. A mão tá pegando fogo. Aleluia. Que começa a brilhar tudo. Olha, já tá na unção brilhando e um pouco azeite. Aleluia. O azeite começa o pó. Tudo pode brilhando. Aparecer até pedras. Você já aparece nas igrejas, pode aparecer no que está assistindo. Sim, pode começar a aparecer. Olhar no ambiente, no tapete, no chão, pedrinhas pequenas. Procura aí igreja, e escreva aí, ó, apareceu aqui na minha casa. Amém. Teve alguma visão, alguma revelação nesse momento da oração? Nesse momento, foi o que eu citei na oração, que eu fechei o olho e enxerguei a coluna toda torta, com desvio de coluna, e vi uma mesa rachada. Mesa para mim, ela representa altar, representa comunhão, mas é dentro de uma casa. Então isso significa que é um lar, que é uma casa. Que a união ela tá quebrada ali dentro. Houve uma separação. E Deus está trazendo um novo tempo para que essa mesa ela vai ser restaurada. Ela vai ser restaurada. E mesa também pode representar ministério também. Porque todo líder ele tem os seus filhos espirituais. E às vezes o ministério está com uma rachadura no meio. E isso vai ser restaurado em nome de Jesus. A comunhão da mesa. Aleluia. Recebe aí. Jesus. Quero agradecer o apóstolo que está aqui com a família, com a esposa, com a filhinha. Qual é o nome da sua filhinha? Lavínia. Lavínia. E da esposa? Francine. Apóstola Francine. É nome chique, né? Diferente, né? Francine. E do jovem ali, obreiro? É o obreiro, Cauê. Cauê. Que Deus abençoe vocês. Apóstolo, quero agradecer. Teve uma viagem de 2 horas, né? 2 horas e pouco. 2 horas. 2 horas hoje porque é feriado, né? Feriado. Acho que se não fosse feriado, talvez ia ser até mais, será? Provavelmente. Ia ser até Provavelmente. O pastor que nos trouxe também disse que se não fosse feriado, a gente chegaria aqui umas 4 horas da tarde. É. Feriado. Apóstolo, quero agradecer, que Deus continue abençoando tudo aí, a família, o ministério, que traga um avivamento para Taubaté e o Brasil e o mundo, né? Amém. Já viajou para a Europa, agora América do Sul. Agora América do Sul e depois África. Depois África, Estados Unidos, Ásia. Ásia. Eita glória. Deus vai soprar seu nome. Amém. Amém. Você falou, ó, para você ver, ele falou de 2 ressuscitamentos. Por que você não falou no meio do programa essa história? Vai ficar para o próximo. É muita coisa. Falou 2 pessoas foram ressuscitadas. Tem. Então, ó, você quer saber essa história? Quiser o programa número 2, fala assim, eu quero ouvir essa história. Põe aí, eu quero ouvir essa história, que teve 2 pessoas que foi ressuscitado no ministério dele. Ressuscitado, osso crescer, ligamento de joelho aparecer, pessoas com leucemia em fase terminal no
na UTI, ser curada da leucemia, Ah, desaparecer. não. Então vai ter que gravar o número 2. Bora pro número 2, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos acabando nosso programa. Fique com Deus. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.